Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Pokémon, Crônicas de um Treinador de Elite. Capítulo 41. Correr. Um Beedrill de nível 42 só pode ser considerado um Pokémon comum se for colocado ao ar livre, já que um Pokémon de nível avançado pode ser treinado basicamente desde que o treinador não relaxe. Mas neste momento, neste reino secreto primordial, que é adequado apenas para treinadores de nível novato a treinador comum, este Beedrill de nível 42 é sem dúvida muito poderoso. À medida que a fruta amadurecia, Julian sentiu um cheiro desagradável, mas o Beedrill que sentiu esse cheiro ficou extremamente animado. A frequência do bater de asas tornou-se visivelmente muito mais rápida. O zumbido está por toda parte e um grande número de Beedrills começou a voar continuamente ao redor da árvore frutífera. Até mesmo o Beedrill, que antes protegia a Kakuna na árvore, não resistiu e voou até lá. O líder do Beedrill parou na árvore frutífera, olhando fixamente para a fruta acima, pois ela ainda não estava completamente madura, então só lhe restava esperar. Os outros Beedrill estavam extremamente cobiçosos da fruta, mas devido à majestade do líder, não ousaram avançar. O grupo de Beedrill era extremamente disciplinado. O líder possuía poder e majestade absolutos, mesmo que o aroma que emanava dele fosse irresistível para os outros Beedrill, já que todo esse grupo de Beedrill existe por causa disso. Enquanto ele não morrer, todo o grupo Beedrill não oferecerá resistência. E basicamente todos os grupos de Beedrill são assim. Um Beedrill poderoso começa a botar ovos de Pokémon e então eles eclodem passo a passo, aumentando todo o grupo de Beedrill. 5 minutos para amadurecer. Com a ajuda do olho sondador, Julian conseguiu ver claramente a contagem regressiva para o amadurecimento do fruto do inseto. Assim que a fruta do inseto amadurecer, este líder Beedrill certamente a comerá o mais rápido possível, pois a distância é tão curta que mesmo que quisesse pegá-la, não conseguiria. Retirando a bola perfeita novamente, Riolu a lança 100 metros para a esquerda. As bolas de cheiro doce que antes atraíam os postos avançados de Beedrill agora parecem ter perdido o efeito. Apesar de ter começado a cheirar mal, não atraiu um único Beedrill. Aos olhos do Beedrill, o cheiro doce não era nada comparado à fruta, então, naturalmente, eles não voariam atraídos pelo aroma doce. Dificuldade. Ao ver isso, Julian disse com dor de cabeça. Neste momento, falta apenas 1 minuto para o fruto do inseto amadurecer e a contagem regressiva já começou. Julian comprou o TM de cavar na loja do sistema, colou na testa de Riolu e o TM foi absorvido por Riolu. Riolu, use cavar para ir para debaixo das 2 árvores frutíferas. Quando eu pedir para você pular, você pega as 2 frutas imediatamente e depois corre. Riolu assentiu com seriedade, então suas garras começaram a cavar o solo e desapareceram diante de Julian, deixando um buraco. Contagem regressiva de 30 segundos. Metan usa viga de aço. Julian se posicionou logo atrás da árvore e ordenou que Metan lançasse um ataque no ponto mais denso do grupo de Beedrill. Uma luz branco-prateada emanou das 2 garras de Metan, que se fundiram em uma só, derrubando dezenas de Beedrill no chão. O aparecimento repentino do inimigo e o ataque deixaram Beedrill atordoado por um momento, e então todos olharam para o intruso com os olhos vermelhos. Com um aceno de braço do líder Beedrill, centenas de Beedrill voaram em direção a Julian e Metan. Nesse momento crítico, não se pode permitir que nenhum acidente aconteça. Canhão de luz. Contagem regressiva de 10 segundos. Ao ver que mais de uma dúzia de seus companheiros haviam sido derrubados por Metan novamente, Beedrill, que avançou para frente, teve flechas de luz roxa saindo de sua cauda. Golpe venenoso impressionante. No entanto, golpes do tipo veneno são ineficazes contra Metan, que é do tipo aço, e este afiado espinho venenoso não consegue penetrar a estrutura metálica de Metan. Inúmeras farpas venenosas atingiram Metan e foram repelidas diretamente por seu corpo. Várias farpas venenosas quase atingiram Julian, que ficou tão assustado que correu para se esconder atrás da árvore. Metan usa cabeçadas em avança para cima de mim e depois usa psíquico para controlar aquele Beedrill, rugiu Julian, decidindo tudo ou nada. Contagem regressiva de 5 segundos. Sob o ataque cabeçadas os Beedrill da frente foram todos derrubados por Metan, embora tentassem bloqueá-lo, mas infelizmente sua força e preparo físico não estavam no mesmo nível. Metan com habilidade metal leve, além de muitas poções que aumentam a velocidade. Agora ele é mais rápido do que o Metan mais veloz já registrado em sua categoria. Julian apostaria que nem mesmo um Metan de nível 40 seria tão rápido quanto seu Metan de nível 22. Metan parou a 6 metros do líder Beedrill, mas o líder Beedrill não atacou Metan, seus olhos fixos na fruta que estava prestes a amadurecer. Riolu agora mesmo, bradou Julian. Bang! De repente um buraco apareceu no chão embaixo da árvore frutífera. Riolu saltou do buraco e agarrou a fruta com suas garras. O líder de Beedrill ficou furioso e estava prestes a apunhalar Riolu com 2 lanças, mas de repente percebeu que seu corpo não conseguia se mover. Contagem regressiva, 0 segundos. Embora a diferença de nível entre o Metan e o Beedrill fosse de 20, o Metan consegue lutar contra Pokémon com mais de uma dúzia de níveis acima e precisa de apenas alguns segundos para controlar o Beedrill. Entendi. Riolu colheu as 2 frutas e Metan as apanhou quando ele caiu. Seu corpo emitiu minúsculas correntes elétricas e a velocidade aumentou repentinamente muito. Levitação magnética.
Correr. Colocando Riolu de volta na Pokébola e a fruta inseto no espaço do sistema, Julian pulou em Metan, deitou-se sobre ele. Olhou para o grupo assassino de Beedrill e rugiu ansiosamente. Use levitação magnética, sai agora. Julian não sabia o que era estar a uma velocidade superior a 160 km por hora sem qualquer cobertura, mas agora que sabia, sentia o vento assobiando em seus ouvidos. Ele não conseguia ouvir nada além do som do vento, e a cena à sua frente rapidamente se afastou. Se não tivesse se deitado sobre Metan antes e o segurado com as duas mãos, teria sido levado pelo vento há muito tempo. Montar um Pokémon, seja voando em terra ou nadando na água sem experiência ou medidas de proteção adequadas, apresenta um risco muito alto. Todos os anos, muitos treinadores sofrem acidentes ao montarem Pokémon. É trivial cair e fraturar o corpo, e alguns, infelizmente, acabam morrendo na queda. Capítulo 42. Beedrill. Qual a sensação de ser perseguido por 500 ou 600 Beedrill? Agora Julian pode lhe dizer. É absolutamente aterrorizante. Metan era rápido e, embora tivessem arremessado Beedrill para longe, não pararam de persegui-lo. O Beedrill líder na frente emitiu uma luz branca seguida por uma explosão. Metan use proteção. A velocidade de míssil de espinhos é muito rápida e se o Metan, em movimento rápido, fizer uma curva, Julian, que está em cima, será definitivamente jogado. Então Metan não consegue se esquivar. A cobertura protetora verde era como um círculo protegendo Metan e Julian dentro dela. O míssil de espinhos atingiu o guarda com um sopro e ondulou. Felizmente, a proteção não foi rompida e resistiu a esse disparo do míssil de espinhos. Julian retirou a poção repel máximo do compartimento do sistema. Esse item emite um odor que os Pokémon detestam e pode efetivamente evitar seus ataques. Ele jogou a poção repel máximo diretamente para trás. O líder Beedrill viu um objeto desconhecido vindo em sua direção, não pensou muito a respeito e enfiou uma agulha nele, seguido por um estrondo. A garrafa de repel máximo foi perfurada e uma explosão de gás se espalhou instantaneamente ao redor. Assim que Beedrill sentiu o cheiro, parou imediatamente, seus olhos vermelhos como sangue começaram a voltar ao normal e ele se virou com nojo. Mas o líder dos Beedrill não foi afetado pelo repel máximo e continuou perseguindo Metan, com os olhos ainda mais vermelhos. O mais importante é a fruta que pode romper as amarras do seu corpo. Ele tem a sensação de que, contanto que coma essas duas frutas, certamente conseguirá avançar para o próximo nível. Mas tudo isso foi destruído pelo humano nas costas daquele Metan. Como governante desta floresta, Beedrill foi manchado com o sangue de muitos humanos e Pokémon. Se não fossem os humanos, o número de seus descendentes seria ainda maior, por isso não gosta nada de humanos. Beedrill, que estava perseguindo Julian, não percebeu que o grupo atrás dele não o seguia por causa de repel máximo. Após continuar correndo por alguns minutos, Julian viu um espaço aberto não muito longe e imediatamente parou Metan. Tum-tum. Assim que Metan parou, Julian caiu diretamente de costas no chão, virou as costas para o céu, ofegando rapidamente e querendo descansar, mas o zumbido em seus ouvidos, que se aproximava gradualmente, o impedia de ficar no chão. Riolu. Soltando Riolu, observando atentamente o Beedrill que se aproximava. Zumbido. Ao ver que o humano havia parado, Beedrill avançou em direção a Julian, concentrando a energia em sua boca, pronto para mordê-lo até a morte. Soco bala, disse Julian. Metan, à sua frente, moveu-se repentinamente e o punho branco encontrou o ataque de inseto de Beedrill. Após um breve impasse, a energia dos dois lados explodiu com um estrondo devido à violenta colisão. A explosão arremessou Beedrill para longe e, devido ao seu peso, Metan recuou apenas um pouco, sofrendo alguns ferimentos. Subam, usem derrubar, gritou Julian. O golpe baixo é um movimento que Metan aprendeu durante a fase Beodum e é o único movimento com alta proficiência gravado em seus ossos. Beedrill, que acabará de ser arremessado para fora pela onda de choque, não reagiu ao ver Metan rompendo a fumaça gerada pela explosão e se chocou contra seu corpo. Vários fios de seda branca saíram da boca de Beedrill, envolvendo Metan neles. Os movimentos de Metan foram imediatamente restringidos, mas Beedrill não buscou a vitória, e sim usou agilidade para avançar em direção a Julian, esse filho da mãe. Ao ver isso, Julian repreendeu, mas felizmente deixou Riolu sair por precaução. Garra de metal Riolu. Riolu já estava diante de Julian, saltou e golpeou Beedrill com suas garras. Beedrill cuspiu um líquido roxo de sua boca, bloqueando o ataque de Riolu quando o líquido o atingiu. Foi Venoshock. Riolu não tem mais o tipo aço, então foi envenenado ao ser atingido pelo ataque, e Beedrill causou muito dano a ele. Riolu estava atualmente apenas no nível 18 e havia uma diferença de quase 25 níveis para Beedrill. Essa diferença não era mais algo que recursos e qualificações, por exemplo, pudessem compensar. É bom não ser eliminado com um único golpe pelo Beedrill. Sem a obstrução de Riolu, Julian ficou exposto a Beedrill. Um brilho frio reluziu nos olhos de Beedrill. Ele ergueu o braço esquerdo e tentou golpear a cabeça de Julian, mas no instante seguinte seu corpo foi repentinamente arremessado a dezenas de metros de distância, derrubando algumas árvores grandes no caminho. Metan atracou em frente a Julian. Ainda havia alguns fios presos ao seu corpo, mas não o suficiente para impedir seus movimentos. Viga de aço, disse Julian friamente. O feixe de luz branco prateado atingiu Beedrill, que acabará de subir, e o lançou contra o chão. No entanto, Beedrill não havia perdido sua capacidade de lutar e até se levantou, embora tremendo. Soco bala. Beedrill, que acabará de se levantar com dificuldade, não reagiu e foi atingido no rosto por um soco de Metan, e para impedi-lo de continuar se levantando, Metan também o socou 2 vezes. Bom trabalho, Metan, elogiou Julian. Então ele pegou o antídoto para desintoxicar Riolu. Se for um ferimento normal, o físico do Pokémon não precisa de medicação, mas se estiver envenenado, é melhor desintoxicá-lo imediatamente. Resistir pode ser tarde demais para desintoxicá-lo depois.
Coma isto. Julian pegou o cubo de energia para 2 Pokémon. Seja metangalopando até o final para derrotar Beedrill, ou o resgate heróico de Riolu, ambos consumiram muita energia. Após consumirem o bloco de energia, os 2 Pokémon se recuperaram rapidamente. Ele olhou para Beedrill, que havia desmaiado não muito longe dali, e não tinha intenção de capturá-lo ou matá-lo. Embora Beedrill quisesse matá-lo, Julian na verdade não queria, talvez porque nunca tivesse feito isso antes. De qualquer forma, por enquanto, Julian não queria matar Beedrill. O motivo é que ele roubou a coisa mais importante dele. Vamos lá, vamos continuar procurando outra coisa. Dito isso, ele pegou a máquina de radiestesia. Capítulo 43, Pedra da Mega Evolução. De acordo com as instruções da máquina de radiestesia, Julian foi a mais 3 lugares e os tesouros lá estavam enterrados. Felizmente, Julian tinha comprado uma pá. Dos 3 objetos desenterrados, 2 eram rochas duras quebradas e 1 era uma semente milagrosa danificada, todos avaliados em cerca de 100 mil, um valor não muito alto. Meta não come minério e Meltan despreza essas 2 pedras quebradas, sendo a semente milagrosa danificada ainda mais inútil para eles. Julian, naturalmente, levou os 3 objetos embora. Afinal, eles já haviam sido desenterrados, então ele não poderia enterrá-los novamente. No reino secreto existem dias e noites, e o tempo está sincronizado com o mundo exterior. Passava da 1 da tarde e Julian acabará de comer os biscoitos prensados. Então, enquanto caminhava com a máquina de radiestesia para o noroeste das ruínas, o ponto vermelho exibido na máquina era, desta vez, 2 vezes maior que o ponto vermelho na fruta inseto. A fruta inseto já era considerada um tesouro relativamente precioso, e agora esse tesouro é muito mais valioso do que a própria fruta. Atravessando a floresta e o lago, Julian chegou à área rochosa e a máquina de radiestesia indicou que o tesouro estava ali. A área rochosa corresponde a cerca de 1/6 de todo o reino secreto, que é muito menor do que a floresta que ocupa a maior parte dele, e os lagos também são muito maiores do que ele. Logo após entrar na área rochosa, um Geodude saltou, fez uma ação ameaçadora e foi derrubado por uma garra de metal de um Riolu. De acordo com o guia, que já está desatualizado há 2 anos, existem alguns Pokémon do tipo Pedra e Terra que habitam essas rochas. Os mais comuns são o Geodude e o Graveler, e a evolução desses 2 é relativamente rara. Se você tiver sorte, poderá até encontrar Onix escondido no subsolo. Comparado aos 2 anteriores, Onix é um Pokémon raro e sua evolução, Cetelix, é definitivamente um Pokémon poderoso. E o tamanho avantajado de Onix é muito popular entre alguns treinadores que gostam de Pokémon grandes e ferozes. A máquina de radiestesia indicou que a distância ainda era de cerca de 100 metros. Julian olhou em volta e não viu nenhum sinal de Pokémon, exceto pelas rochas expostas ao seu redor. Se esse tesouro for guardado por Pokémon, como a fruta inseto anterior, então, contanto que você continue, você verá esse Pokémon. Com esse pensamento em mente, Julian avançou lentamente, seguido por Metan e Riolu, os 2 Pokémon também olhando ao redor atentamente. Assim que um Pokémon aparecer, os problemas serão resolvidos rapidamente. À medida que a distância diminuía e ele chegava a aproximadamente 10 metros, mas ainda não via nenhum sinal de Pokémon, Julian respirou aliviado. Parece que esse tesouro não deveria ser algo que possa ser comido para melhorar a força e a aptidão dos Pokémon, mas sim um tesouro enterrado no solo, como a rocha dura e quebrada que Julian desenterrou anteriormente. Está aqui. A seta que o representava na máquina de radiestesia coincidiu com o ponto vermelho. Julian olhou para o chão sob seus pés e não teve dúvidas de que o tesouro estava enterrado ali. Nessa área, até o chão era rochoso, então a pá definitivamente não seria suficiente. Felizmente, Julian estava bem preparado. Ele retirou a picareta do compartimento do sistema e a brandiu com força em direção ao solo. Este é realmente um passo firme no caminho para minerar como o campeão Steven. Julian não conseguiu conter o riso. Não é que a mineração seja ruim. Pelo contrário, se você souber como minerar, pode ganhar muito dinheiro. Diversos tesouros de minério muito antigos e pedras evolutivas como a Pedra de Fogo e a Pedra da Lua também podem ser obtidos através da mineração. No anime, Steven gosta de dar várias pedras de evolução para as pessoas e até mesmo dá um conjunto de pedras de mega evolução para jogadores da região de Hoenn. Essa é a glória de um mineiro, o orgulho de um mineiro. Ao pensar nisso, sua energia aumentou imediatamente, a picareta de ferro continuou a golpear e o cascalho flutuou. A força de Julian não era baixa, mas afinal, aquele chão era rochoso. Após mais de uma dúzia de golpes, seu braço foi vencido pela força vibratória da picareta de ferro. Bem, se ele cavar nessa velocidade, então, se esse tesouro estiver enterrado a 1 metro de profundidade, ele provavelmente poderá desenterrá-lo até amanhã. Riolu usa cavar, simplesmente cavar para baixo, mas mais devagar. De repente, Julian viu Riolu ao seu lado, fez um gesto de desespero e imediatamente deu uma ordem. Com medo de que Riolu cavasse rápido demais e quebrasse ou não encontrasse o tesouro, então o deixou cavar mais devagar. O solo rochoso e duro tornou-se excepcionalmente macio sob a escavação de Riolu, e ele logo desapareceu diante de Julian. Após cerca de 1 minuto, Riolu emergiu do buraco. E aí, encontrou alguma coisa? Perguntou Julian, ansioso. Assim que Riolu abriu a palma da mão, viu uma esfera do tamanho de um polegar surgir em sua mão, e havia um padrão espiral dentro da esfera. Foda-se, pedra da mega evolução. Ao ver isso, Julian não conseguiu se conter e soltou um palavrão. Embora soubesse que o tesouro no solo seria precioso, afinal, o ponto vermelho exibido pela máquina de radiestesia era 2 vezes maior que o ponto vermelho da fruta do inseto. Ele não esperava que fosse uma pedra da mega evolução. Hoje em dia, esse item é uma raridade e circula basicamente apenas entre os melhores treinadores. Se você for um pseudo-elite, talvez não tenha qualificação suficiente para possuir um. Claro que se você tiver uma família com boas influências, a situação é diferente.
Como todos sabemos, existe um abismo entre os pseudo-elite e os elites, entre os pseudo-campeões e os campeões. Mas se a força do seu Pokémon estiver no auge de um pseudo-elite e se você puder mega evoluir, então você pode entrar no nível elite por um curto período de tempo. E o mesmo vale para pseudo-campeões. A energia contida na pedra da mega evolução pode aumentar consideravelmente a força de um Pokémon em um curto período de tempo, mas quanto maior o nível, menor o aumento. Mas se for uma partida entre treinadores de força semelhante e o Pokémon do oponente tiver a pedra de mega evolução correspondente, a balança da vitória certamente penderá a seu favor. Vocês dois percebem rapidamente se existe alguma atração entre vocês, disse Julian. Metagross e Lucario são Pokémon capazes de mega evolução. Se esta pedra da mega evolução for mesmo para eles, Julian sente que está com muita sorte hoje. Como resultado, os dois Pokémon balançaram a cabeça em uníssono, aparentemente não em relação à sua pedra de mega evolução. Julian examinou com seus olhos perspicazes e descobriu que era a pedra de mega evolução do Cetelix. Embora não seja do Lucario, não tem muito impacto. Cetelix também é do tipo aço e é um dos Pokémon que Julian pretende capturar no futuro. Mas por que não as pedras de mega evolução do Metagross, já que ele tem uma em casa dada por seus pais? Capítulo 44. Ataque surpresa. Pedra da Mega Evolução, Metão Prateado e um Riolu. Enquanto Julian se empolgava para desenterrar a pedra da Mega Evolução, um homem na casa dos 30 anos, atrás de uma rocha a dezenas de metros de distância, olhava para Julian com olhos gananciosos. Aos olhos dele, Julian era um verdadeiro tesouro ambulante, seja uma pedra da Mega Evolução, um Metão Prateado ou até mesmo um Riolu. Todos eram muito raros. Se ele conseguir juntar todas essas coisas e vendê-las, obterá benefícios inimagináveis, suficientes para mudar o rumo de sua vida. Fazer ou não fazer? Os olhos gananciosos de David brilharam com intenção. Ele sabia muito bem que a origem familiar daquele cara com Metan e Riolu prateados definitivamente não era algo que uma pessoa comum como ele pudesse provocar. Ao mesmo tempo, ele não tinha certeza se o rapaz com aparência de estudante havia entrado no reino secreto sozinho, se estava acompanhado por seus companheiros ou se estava sendo protegido por anciãos. Esses eram os motivos pelos quais ele estava tão confuso e não se atrevia a começar. Quanto à força do sujeito à sua frente, ela só se manifestava em laranja quando ele olhava para um pequeno detector de energia em sua mão. Isso prova que entre os dois Pokémon, o mais forte está apenas no nível 20. O preço de mercado desse pequeno detector de energia é de cerca de 5 milhões. Isso não é algo que ele comprou, mas sim o que ele conseguiu matando pessoas. Espere, espere, espere. David repetia mentalmente para conter sua ganância. Se fosse ele, com certeza avisaria seus companheiros para virem depois de desenterrar a preciosa pedra da Mega Evolução. É impossível se comunicar com o mundo exterior no reino secreto, mas as pessoas nesse reino podem se comunicar entre si usando telefones celulares especialmente fabricados para esse tipo de ambiente. Ainda resta uma pedra angular, murmurou Julian. As pedras de Mega Evolução correspondem aos Pokémon correspondentes, portanto, uma pedra de Mega Evolução só pode ser usada por um Pokémon e, para que um Pokémon realize uma Mega Evolução, o treinador precisa ter uma pedra-chave. E uma pedra-chave pode corresponder a todas as pedras de Mega Evolução. Por exemplo, Metagross e Lucario possuem as respectivas pedras de Mega Evolução, e Julian pode usar uma pedra-chave para realizar a Mega Evolução em ambos. Portanto, no mercado, as pedras Mega Evolution raramente aparecem, mas a pedra-chave surge de tempos em tempos, e seu preço é naturalmente muito menor do que o da pedra Mega Evolution. Deve haver uma pedra angular em casa, mas seria ainda mais perfeito se outra pedra angular fosse desenterrada. Ao olhar para a máquina de radiestesia em sua mão, ele percebeu que esses 10 mil pontos não foram desperdiçados, que isso era apenas o começo. Conforme ele adentrasse o reino secreto cada vez mais vezes no futuro, o valor da máquina de radiestesia naturalmente se multiplicaria infinitamente. Vamos lá, vamos para o próximo ponto. Agora Julian finalmente entende por que aqueles caçadores de tesouros gostam tanto de procurar tesouros e por que vão lá sabendo que é perigoso. Eles podem estar lá pelo valor do tesouro, mas também existe a alegria de simplesmente procurar o tesouro e a satisfação de encontrá-lo. Desta vez, a máquina de radiestesia mostrou apenas um único ponto vermelho, mas, felizmente, esse ponto não estava muito longe dele, a cerca de 2 ou 3 quilômetros. Julian sentou-se nas costas de Metan e deixou-o planar lentamente. Se ele caminhasse 2 ou 3 quilômetros sozinho, levaria cerca de 20 ou 30 minutos. Portanto, a maioria dos treinadores irá subjugar Pokémon que eles podem montar, o que pode reduzir bastante o tempo gasto, especialmente ao se depararem com perigo, pois podem usar a montaria para escapar. É um fragmento de pedra de fogo. Ao chegar ao local, o tesouro desenterrado consistia apenas em pequenos fragmentos de pedra de fogo, e seu valor foi estimado em cerca de 80 mil ou 90 mil. Fragmentos de pedra de fogo são mais abundantes neste reino secreto. Originalmente, esses itens só podiam ser encontrados reunindo Pokémon do tipo fogo ou perto de vulcões. Não sei por que esse reino secreto produz fragmentos de pedra de fogo. Quase pronto para voltar. Olhando para o relógio, já eram 4 horas da tarde. Antes de entrar no reino secreto, ele não havia contado aos pais que iria entrar. Então, se ele não voltasse para casa na hora marcada e não conseguisse contato por telefone, eles certamente ficariam preocupados. Vamos voltar na próxima vez, ficar mais alguns dias, eu já comprei uma barraca, disse Julian. Quando entrou antes, pensou em passar a noite no reino secreto, mas agora lembrou-se de que se esqueceu de avisar os pais e que a escola só tinha dado um dia de folga. Então teve que sair. Quando Julian estava prestes a partir, sentiu subitamente um arrepio percorrer suas costas e seu sexto sentido, tanto corporal quanto aura. Continuou a enviar alertas de perigo. Voxux!
No instante seguinte, seu corpo foi empurrado para o lado por Riolu. Ao cair, Julian viu inúmeras picadas de veneno atingindo Riolu. Mucus e lodo. Metan, proteção. Julian rugiu e ao mesmo tempo levantou-se do chão, amparou Riolu caído e colocou um antídoto em sua boca. A habilidade proteção de Metan bloqueou a lodo de Muk, mas a própria proteção também foi quebrada. A resposta é rápida o suficiente, digna de ser um Pokémon precioso e raro, disse David sombriamente, pensando que o ataque surpresa de agora a pouco poderia ter matado o oponente instantaneamente. Se o treinador estiver morto, Metan e Riolu definitivamente não serão seus oponentes sem comando. Davi concluiu que o menino à sua frente não tinha companhia e que o objeto em sua mão deveria ser capaz de encontrar tesouros em um determinado raio de alcance. Ele viu com os próprios olhos que Julian dependia da máquina para encontrar com precisão os fragmentos da Pedra de Fogo. Então não foi difícil adivinhar como Julian determinou que havia tesouros sob o solo rochoso. Aquilo valia mais do que os 2 Pokémon dele. Acredito que se alguém soubesse a função desta máquina, certamente mataria para obtê-la. Os olhos de David estavam flamejantes e ele olhou avidamente para a máquina de radiestesia na mão de Julian, imaginando se ele estava tentando obter a pedra da Mega Evolução Metan e Riolu antes. Então, seu principal alvo passou a ser a máquina de radiestesia. Enquanto ele tiver essa máquina de radiestesia, o reino secreto será como um quintal para ele, e ele poderá encontrar qualquer tesouro escondido nos reinos secretos. Capítulo 45. Falta. Contanto que esse cara seja morto, o dispositivo de busca de tesouros que ele possui e seus Pokémon serão meus. Quando eu fugir para o exterior, a origem familiar dele não importará. Após alguns anos, se ele se tornar um membro da elite, terá riquezas incalculáveis e um status absoluto. Quando David começou, ele já havia pensado no que fazer depois de matar Julian. Seu futuro dependerá de hoje para saber se ele conseguirá alçar voo e se tornar um elite ou se morrerá. Apareça Nidoking. Ele enviou um terceiro Pokémon. O primeiro foi Arbok, aquele que acabou de atacar Julian com ferrão venenoso. O segundo foi Muk, e o terceiro agora é Nidoking. Julian olhou solenemente para o cara que atacou ele e seus Pokémon. Inesperadamente, ao entrar no reino secreto pela primeira vez, deparei-me com a coisa mais perigosa que um reino secreto pode oferecer. O mais perigoso nas fendas nunca são os Pokémon ou os ambientes perigosos, mas sim os humanos. A ganância é o desejo mais primitivo do ser humano. Ao ver que os companheiros que entraram no reino secreto com você obtiveram tesouros que valem milhões, tesouros suficientes para mudar o destino, qual será a sua reação? Com ciúmes, inveja, felicidade? O ciúme é definitivamente maior do que os 2 primeiros. E quando seu coração estiver dominado pelo ciúme e pela ganância, você poderá fazer coisas em que normalmente não acreditaria. Todos os anos, inúmeras pessoas morrem em reinos secretos, pelas mãos de seus próprios companheiros ou por outras pessoas que exploram esses reinos. A primeira regra de ouro para entrar em um reino secreto é não confiar em estranhos, nem mesmo em companheiros, parentes, entre inúmeros outros exemplos. É claro que Julian sabia disso, mas como não viu um único humano sequer depois de entrar nesse reino secreto e estava empolgado por ter conseguido a pedra da Mega Evolução, ele se esqueceu. Felizmente, Riolu era confiável e salvou Julian em um momento crítico. Com seu olho investigador, ele examinou os 3 Pokémon à sua frente. Nidoking está no nível 46, Muk está no nível 43 e Arbok está no nível 43. Os 3 são Pokémon de nível avançado, mas felizmente acabaram de entrar nesse nível. Se fossem acima do nível 50, Julian deixaria seu Pokémon guarda-costas Alakazam atirar. Julian, que ainda estava um pouco em pânico depois de pensar no Pokémon guarda-costas, se acalmou instantaneamente. Droga, quase me esqueci que tinha uma carta na manga e mesmo que o Riolu não a descobrisse agora, eu não me prejudicaria de forma alguma. Depois de se acalmar, Julian olhou para David e seus 3 Pokémon, um pouco ansioso para tentar algo. Talvez pudesse ver se conseguia vencer o outro com Metan e Riolu, ou se não, deixar Alakazam atacar. De qualquer forma, ele é invencível. Ao ver Julian subitamente se acalmar, o coração de David afundou um pouco. Será que esse cara ainda tem algum apoio ou será que ele realmente tem um companheiro nesse reino secreto? Acabem logo com essa briga. Nidoking usa ataque de chifre em Metan. Muk usa veneno em Riolu. Arbok mate aquele garoto. Os 3 Pokémon correram juntos e dentre eles, um se aproximou de Julian. Se você estiver em uma partida oficial e der a ordem para um Pokémon atacar um treinador, você será desclassificado da competição ou, na pior das hipóteses, desclassificado como treinador. E se for uma luta de vida ou morte em um local aleatório, você pode usar qualquer meio, inclusive matar o treinador primeiro. Se não fosse pela proteção de 2 Pokémon contra Julian, David teria corrido até ele e o esfaqueado até a morte. O corpo pesado de Nidoking era como um tanque, avançando estrondosamente em direção a Metan, o único chifre em sua testa brilhando com um brilho branco prateado. Julian comprou 2 balas de menta da loja do sistema e deu para Metan e Riolu cheirarem. Hortelã séria, aumenta significativamente o HP, ataque, velocidade, defesa especial e ataque especial do Pokémon por 10 minutos. Pode ser usada a cada 6 horas. Hortelã séria não tem efeitos colaterais, exceto pelo fato de ter restrições de tempo de uso. O nível do Nidoking era o mais alto, e ele deveria ser o Pokémon principal do oponente. Martelo de ferro Metan. O nível atual de Metan é 24. Após entrar no reino secreto, ele subiu um nível. Devido à sua habilidade especial, sua força atual deve estar em torno de 30. Com sua aptidão pseudolendária e a grande quantidade de recursos que Julian investiu nele, está totalmente qualificado para lutar contra Nidoking.
Evite o Riolu, cavar. Após dizer isso, Julian rolou para a esquerda. Apesar de estar em uma situação embaraçosa, ele conseguiu evitar o ataque ferrão venenoso de Arbonk. O local anterior foi corroído pelo veneno. O Pokémon avançou diretamente para atacá-lo. Muk, deixe Riolu em paz, use o golpe baixo nele. O rosto de David era horrível, seu objetivo era muito claro. Ele só queria matar Julian primeiro. De repente, uma figura roxa passou voando na frente dele e quando se virou, viu que era Nidoking quem havia saído voando. Como isso é possível? David olhou para o Nidoking voador incrédulo. O nível daquele Metan era apenas cerca de 20. Como seu Nidoking pôde ser derrotado por ele? Ao pensar que, contanto que matasse Julian, aquele Meta lhe pertenceria, os olhos de David ficaram cada vez mais flamejantes. No meio da investida de Arbok em direção a Julian, Riolu saltou repentinamente do chão abaixo dele e atingiu o rosto de Arbok com garra de metal. E o corpo de Muk, em plena ação, subitamente congelou e então todo o seu corpo flutuou no ar, para depois se chocar contra Arbok. Chute duplo. Não sei quando Nidoking avançou e suas pernas grossas chutaram o corpo de Metan, o que também interrompeu seu ataque psíquico. No entanto, a crise de Julian foi temporariamente resolvida. Ataque rápido do Riolu acaba com ele. Julian apontou para David e rugiu furiosamente. O coração de David disparou de repente. A velocidade do ataque rápido era muito alta e seus 3 Pokémon não haviam aprendido esse movimento de aceleração de curto prazo. Nidoking, proteja-me! Gritou David para o Nidoking mais próximo. Ao ouvir isso, Nidoking, que queria continuar atacando Metan, teve que ir até David e bloquear o ataque de Riolu. Assim mesmo, levante para mim e use o ataque de chifre. Ao ver Nidoking agarrar a palma da mão de Riolu, David ficou radiante. O nível do Riolu em si não era alto. Mesmo se ele usasse menta forte, ainda estava muito atrás do Nidoking. Após ser agarrado por Nidoking, ele ficou preso por um tempo sem conseguir se libertar. No momento em que seu corpo foi erguido por Nidoking, e ele estava prestes a ser atingido, de repente se transformou em uma luz branca e desapareceu. David e Nidoking ficaram perplexos e não entenderam o que estava acontecendo. Então viram a Pokébola na mão de Julian e imediatamente soltaram um palavrão. Seu filho da mãe. Capítulo 46. Primeiro assassinato. David ficou revoltado com a manobra sórdida de Julian, pois jamais imaginara que ele aceitaria Riolu de volta. Se Nidoking tivesse atingido Riolu agora, certamente perderia sua eficácia em combate. Então, o Metan de Julian enfrentaria seus 3 Pokémon. Contudo, sua raiva ainda não havia passado. Seu Arbok sofreu um golpe baixo e um soco bala de Metan e já estava caído no chão, incapaz de se mover. Apareça, Riolu. Julian libertou Riolu novamente e lançou a Davi um olhar presunçoso, dizendo: Veja, a situação da batalha se inverteu agora. Agora é 2 contra 2. Muk usa fumaça, rugiu David. Embora estivesse zangado, ele não perdeu a calma e descobriu que o vento estava a seu favor neste momento. Fumaça lilás saiu da boca de Muk. Julian imediatamente pegou um TM e o jogou para Metan, que pressionou o TM contra a testa. Os benefícios de Pokémon com alta qualificação se refletem aqui. Metan aprendeu o movimento imediatamente no TM. Se fosse substituído por qualificações verdes, 80% deles não conseguiriam aprendê-lo na primeira tentativa. Seu idiota, você está cometendo uma falta de novo. Os olhos de David estavam vermelhos e pareciam que iam explodir. Assim que a fumaça chegou, Julian disse: use vento gelado. Embora tivesse acabado de aprender e sua proficiência não fosse muito alta, ele não teve problemas em usá-lo. O vento gélido dissipou a fumaça e, carregando consigo o poder do gelo, congelou instantaneamente o corpo de Muk. Embora a fumaça tenha sido dissipada, ela não desapareceu. Por causa do vento gelado, David inalou acidentalmente um pouco de fumaça e, ao mesmo tempo, o vento gelado fez com que a temperatura ao seu redor despencasse. Nidoking, soco de fogo. David rapidamente pegou o antídoto e o ingeriu. Como instrutor de envenenamento, o único medicamento que ele carregava era o antídoto. Primeiro resolva Muk, garra de metal Riolu, cabeçadas em Metan, disse Julian. A maior parte do corpo de Muk estava congelada e ele não conseguia se mover. Os ataques de Metan e Riolu o atingiram um após o outro. E o soco de fogo do Nidoking também atingiu Metan nesse momento. Os tipos fogo causam o dobro de dano aos tipos aço, e o nível de Nidoking era superior ao de Metan. Mesmo que esse golpe não derrube Metan, é o suficiente para atingi-lo com força. Como fraco Riolu vai bloquear o Nidoking dele nesse momento? Pensou David. Mas quando ele olhou para Metan, seus olhos quase saltaram das órbitas. Ele viu que Metan, que havia recebido o soco de fogo de Nidoking, não caiu, apenas deu alguns passos para trás. Havia uma marca de punho ligeiramente mais escura em seu corpo branco prateado. Tirando isso, não parecia haver nenhuma diferença. Não acredito, o Nidoking continua usando soco de fogo, gritou David incrédulo. Soco bala Metan. Ataque rápido Riolu. O soco bala colidiu com o soco de fogo e faíscas voaram repentinamente. Enquanto Nidoking recuava, a força restante do soco bala atingiu sua bochecha. Nesse momento, o ataque rápido de Riolu chegou, mas com a vez de Riolu, o ataque rápido não atingiu Nidoking, mas passou por trás dele. Maldito filho da mãe. Ao ver isso, David soube que Riolu estava vindo em sua direção. Ele sabia que se não fugisse não teria nenhuma chance de sobreviver. Tirou uma adaga do bolso e a cravou com força na direção de Riolu. Pela expressão no rosto dele, pessoas normais se sentiriam intimidadas se o vissem. É uma pena que por mais poderosos que sejam os humanos, eles sejam o lado mais fraco diante dos Pokémon. Os movimentos de David eram tão lentos aos olhos de Riolu que ele golpeou com a adaga e depois o socou no estômago. O corpo deste imediatamente se transformou em um camarão e com a boca cheia de sangue cuspiu antes de cair no chão.
Ao ver seu treinador sendo atacado, Nidoking quis protegê-lo, mas como Metan poderia deixar isso acontecer? Com um único golpe de raio de aço, Nidoking foi completamente derrubado no chão. Agora os 3 Pokémon de David perderam a capacidade de lutar, ele desmaiou e nem mesmo ele conseguiu se levantar do chão devido à dor intensa. Julian caminhou à sua frente enquanto David olhava para ele. Por favor, devido à forte dor de estômago, ele não conseguia pronunciar uma frase completa, mas o olhar suplicante deixou Julian bem claro o que ele ia dizer. Metan, soco de bala, disse Julian friamente. Enquanto uma luz prateada caía, David não poderia ter morrido mais cedo. Para os Pokémon, Julian pode se conter, mas para os humanos que querem matá-lo, ele se vingará. Quando David quis matá-lo, seu fim já estava selado. Ao examinar o corpo de David, Julian descobriu, milagrosamente, que não sentia nenhum desconforto por sua primeira morte. Jim, missão secreta completa. Primeiro abate. Recompensa da missão. Um ovo de Dratini, 5 fragmentos de Mewtwo, 2.000 pontos. Por hora, ele ignorou as instruções do sistema e começou a revistar o cadáver. O outro grupo queria matá-lo por causa de seus Pokémon e dos tesouros. Agora que ele estava morto, os bens que David possuía naturalmente pertenciam a ele. Pedra de fogo, pedra de água, algumas poções, alguns discos de animação de filmes e 3 cartões bancários eram tudo o que David tinha. Esse pobre coitado. Julian olhou para o cadáver de David com desprezo. Provavelmente nem sequer olharia para essas coisas quando as jogassem no chão. Ele pegou a pedra do fogo e a pedra da água, e Julian jogou outras coisas no chão. Os TM bruto eram de péssima qualidade. Mesmo que Metan os usasse, talvez não conseguisse aprender os movimentos. Quanto ao cartão bancário, ele nem sabia o código, ainda mais inútil. Arremessando essas coisas inúteis, além de destruir as Pokébolas de Nidoking, Muk e Arbonk. Dessa forma, eles não ficam presos e no seu nível viverão muito bem nesse reino secreto. É claro que Julian também pode vendê-los no mercado negro. 3 Pokémon de nível avançado podem ser vendidos por 20 a 30 milhões. O item mais valioso no corpo de David não é a Pedra do Fogo nem a Pedra da Água, mas sim seus 3 Pokémon, que podem ser vendidos por 20 a 30 milhões no mercado negro, e o preço real para cultivá-los não será inferior a 80 milhões. É uma pena que esse cara tenha tentado pegar um atalho, e talvez não seja a primeira vez que ele faz isso. Afinal, o ataque surpresa do oponente foi muito habilidoso. Vamos sair. Após esse incidente, Julian não estava mais com vontade de ficar no reino secreto e já era tarde demais. Se ele não voltasse para casa, seus pais ficariam ansiosos. Quanto ao corpo de David, ele não tinha intenção de lidar com isso. Os Pokémon no reino secreto cuidarão disso. Capítulo 47. Walker Stevenstone. Chase, uma aluna da turma de treinadores da classe 3 da escola secundária número 1 da cidade do lago, segurava seu Pokémon inicial, Shelder, nos braços. Observando a cena com crescente alarme, Shelder soltou um gemido fraco e dolorido. Não se preocupe, Shelder, Chase o tranquilizou, só precisamos encontrar uma pedra da água, e ela certamente o ajudará a se recuperar. Ao olhar para Shelder, o pânico de Chase começou a dissipar-se, dando lugar à determinação. Ela pegou o mesmo guia secreto que Julian tinha e dirigiu-se para o local do lago. Pedras da água e seus fragmentos podem ser ocasionalmente descobertos nos lagos do reino secreto número 1, e aqueles com sorte suficiente podem até mesmo se deparar com uma pedra da água completa. Uma pedra da água comum é avaliada em mais de 1 milhão, enquanto uma de alta qualidade pode valer mais de 10 milhões. Atualmente a saúde de Shelder estava debilitada, não por causa de uma lesão, mas devido à enorme quantidade de energia congelante que percorria seu corpo. Essa energia, embora potente, era incontrolável para Shelder e estava corroendo lentamente seu corpo físico. O médico Pokémon diagnosticou que a única maneira realmente eficaz de salvar Shelder era evoluí-lo para Cloyster. Enquanto Shelder é um Pokémon do tipo água, Cloyster é um Pokémon do tipo água e gelo. Uma vez que evoluir para Cloyster, a intensa energia de gelo em seu corpo será controlada. Depois que a família de Chase comprou Shelder, eles não tinham mais condições de comprar uma pedra de água, e sem ela, a vida de Shelder estava em perigo. Para salvar seus Pokémon, Chase decidiu manter isso em segredo de seus pais, chegando a roubar dinheiro do fundo de aposentadoria deles para comprar ingressos para o reino secreto número 1. Nessa situação desafiadora, ela se viu na posse de um Pokémon gravemente doente e se sentiu completamente perdida. Pokémon Shelder, água, nível 18. Qualificação verde. Habilidade, armadura de concha. Adereços, nenhum. Sexo, feminino. Observação. Este Pokémon possui uma quantidade significativa de energia de gelo. Se não evoluir em 3 dias, ele perecerá. Julian, que havia chegado à saída do reino secreto, viu Chase com uma expressão aflita. Olhando para Shelder, que estava quase morta em seus braços, ele inconscientemente lançou-lhe um olhar perspicaz. Assustada, Chase, que vinha reunindo coragem para se aventurar em direção ao lago secreto, avistou inesperadamente Julian emergindo dos arbustos com Metan e Riolu logo atrás, o que a fez gritar de susto. Será que ela veio aqui para se oferecer como alimento para os Pokémon? O quê? A capacidade pulmonar dela é bastante grande. Ela não parou mesmo depois de mais de 10 segundos. Parar. Julian caminhou até ficar em frente a ela e fez um gesto de encerramento com a palma da mão. Milagrosamente, a voz dela realmente parou. Pare de gritar, meus ouvidos vão ficar surdos.
Ela o olhou de cima a baixo. Ele parece muito bom, o tipo de criatura que gosta de violência. Aparentemente assustado com o olhar de Julian, quando Chase estava prestes a continuar gritando, Julian ameaçou: se você gritar de novo, eu vou te jogar no enxame de Beedrill e deixar que eles te comam. Chase rapidamente tapou a boca dela. Enquanto isso, Shelder lançou um olhar furioso para Julian, pronto para defender seu treinador apesar de seu próprio estado frágil. Se Julian realmente fizesse algo perigoso para sua treinadora, ele a protegeria mesmo que ela morresse. O que você está fazendo no Reino Secreto? Você não tem medo da morte? Julian questionou preocupado, embora já tivesse suas suspeitas. Estou aqui para encontrar uma pedra da água para curar Shelder. Chase admitiu timidamente. Aqui, você precisa disto, disse Julian, entregando-lhe uma pedra da água que havia obtido. Saia daqui o mais rápido possível. Este reino secreto não é lugar para você. Julian entregou a pedra da água que havia retirado do corpo de David para outra pessoa, mas a garota pareceu um pouco confusa com as ações de Julian e não a aceitou. Então Julian enfiou a pedra da água no bolso dela. Esta pedra da água em particular era de alta qualidade, suficiente não só para permitir que o Shelder evoluísse, mas também para melhorar suas qualificações de verde para ciano. Walker, Steven Stone está online. Steven deu a pedra da Mega Evolução e ele deu a pedra da água. Julian não pôde deixar de admirar a determinação de Chase em se colocar em perigo pelo bem de seus Pokémon. Ele sentiu um senso de afinidade. Os antigos acreditavam que aqueles que demonstrassem devoção filial não cometeriam grandes erros. E o mesmo se aplicava aos treinadores que realmente se importavam com seus Pokémon. O acaso lhe trouxe uma pedra da água justamente quando ele encontrou alguém em extrema necessidade. E ele sabia que se não tivesse intervido, Chase provavelmente teria tido dificuldades para escapar com vida do Reino Secreto. Não precisa agradecer. Eu sou Steven, adeus, disse Julian antes de sair pela porta do Reino Secreto número 1. Chase olhou fixamente para a pedra da água que segurava e observou o paradeiro de Julian com uma expressão que misturava espanto e incredulidade. Espere, o nome dele era Steven? Eu pensei que fosse Julian. Steven é um apelido? Ela murmurou para si mesma, refletindo sobre como, até então, Julian havia sido quieto e discreto na escola. Mas, desde que seu Pokémon inicial Beldum e sua história familiar foram revelados, ele imediatamente se tornou a pessoa mais famosa da escola. Embora Chase fosse de uma classe social diferente e ela não o conhecesse bem, certamente o reconheceu. Pokémon, Dratini Dragão, nível 0. Qualificação, roxo. Habilidade, trocar de pele. Adereços, nenhum. Sexo, masculino. Enquanto Julian examinava os detalhes do ovo de Dratini, ele não pôde conter um desejo irresistível de expressar sua empolgação. O sistema era realmente notável, e os produtos que ele gerava deviam ser extraordinários. Um Dratini com potencial para ser campeão, possuindo um movimento genético excepcionalmente raro de velocidade extrema, chamou sua atenção. Se evoluísse para um poderoso Dragonite, utilizando o movimento velocidade extrema, sua agilidade certamente o diferenciaria de quase todos os outros Pokémon. Se eu dissesse que encontrei este ovo de Pokémon na beira da estrada, meus pais acreditariam? Ao olhar para o ovo Pokémon, Julian de repente pensou em uma pergunta. Como explicar a origem do ovo para seus pais? Embora possa parecer fácil dizer que ele conseguiu um ovo Pokémon comum de um criador, este era um ovo pseudo-lendário. E nenhum criador na cidade do lago vendia itens tão raros. No passado, Julian morou no campus durante o primeiro e o segundo ano do ensino médio, então não havia necessidade de voltar para casa. Mas agora, no terceiro ano, ele optou por ser aluno diurno, pois já era treinador. Ele frequentava as aulas durante o dia e continuava estudando com o pai à noite. Então você encontrou isso em um reino secreto. Jake olhou para Julian com uma expressão do tipo: você está brincando comigo? Este reino secreto existe há mais de 30 anos e nunca houve um Pokémon do tipo dragão lá dentro, muito menos um ovo de Dratini. Julian reconheceu que precisava de uma desculpa melhor, mas se Jake soubesse que Julian originalmente queria dizer que aquele ovo de Pokémon foi encontrado na beira da estrada, ele certamente não acharia essa desculpa ruim. No entanto, Jake decidiu não insistir no assunto. Era comum que os adolescentes guardassem segredos à medida que envelheciam. Como pai, tudo o que ele podia fazer era apoiar o filho e esperar que ele permanecesse no caminho certo. Capítulo 48. Liga de Ensino Médio da Província de Prata. 4 meses se passaram voando, e de repente já era o segundo semestre do último ano do ensino médio. No primeiro dia de volta às aulas, o diretor, Sanot, deu uma notícia importante. A Liga de Ensino Médio da província de Yale está prestes a começar, anunciou ele. Todos devem saber sobre esta competição. A escola selecionará 5 alunos para nos representar. Aqueles que se destacarem na liga receberão admissão antecipada em universidades de Dracoria. Ele continuou: se você vencer a Liga Provincial de Ensino Médio de Yale, você será muito requisitado pelas melhores universidades de Dracoria, incluindo Shuimu, Capital Imperial, King e Modu. Esta prestigiada Liga de Ensino Médio acontece anualmente, com competições semelhantes realizadas em outras províncias, todas ocorrendo durante o segundo semestre do último ano do ensino médio. Embora o cronograma possa variar ligeiramente entre as províncias, o calendário geral permanece consistente. Conquistar uma posição entre os 3 primeiros colocados na Liga Provincial garante acesso às universidades de elite do país, com condições para admissão antecipada em seus programas. Todos os anos, os campeões de cada liga provincial têm entrada garantida e antecipada nessas instituições de elite. As ligas de ensino médio representam a experiência inicial para muitos treinadores de diversas escolas, sendo a principal prioridade garantir uma vaga na equipe. Cada escola
escola, independentemente do seu tamanho ou estatuto como instituição de referência provincial ou nacional, tem apenas 3 vagas atribuídas. Essa limitação às vezes leva alunos de escolas mais fortes a se transferirem para escolas mais fracas em busca de uma melhor chance de participação. Há 5 vagas disponíveis, anunciou Sun. Para se inscrever, você precisa ter 3 Pokémon. Os interessados devem se inscrever até a próxima segunda-feira. Apenas treinadores com 3 Pokémon podem se inscrever na liga. Mesmo que um treinador possua um Pokémon de elite, ele não será elegível se tiver apenas um. Jim. Missão principal: participar da Liga de Escolas Secundárias Prata Branca e alcançar uma boa classificação. Recompensa, baseada na sua classificação. Observação: não há premiações para colocações fora do top 10. Como era de se esperar, uma tarefa surgiria de tal situação. As tarefas comuns incluem objetivos diários, aleatórios e ocultos, mas a missão principal apareceu apenas uma vez antes. Esta é a segunda vez que isso acontece. As missões principais são raras, mas oferecem recompensas valiosas. A primeira concedeu o poder da aura. Desta vez, a estrutura de recompensas depende da classificação. Melhores colocações prometem recompensas maiores. Julian, você pretende se inscrever? Perguntou Will. Julian já havia reunido 3 Pokémon no semestre passado. Ele assentiu com a cabeça. Mesmo sem a missão, ele pretendia entrar na liga. Este ano, a Associação de Treinadores Prateados aumentou as recompensas para os 3 primeiros colocados em comparação com as ligas anteriores, continuou Sun. O terceiro colocado receberá um ovo Pokémon verde de qualificação, juntamente com um pacote de recursos no valor de 20 milhões. O segundo colocado receberá um ovo de Pokémon do tipo dragão de nível verde e 50 milhões em recursos. E o campeão receberá um ovo Pokémon de qualificação ciano. Um ingresso para qualquer reino secreto avançado na província branco-prateada e uma troca de recursos avaliada em 80 milhões. Essas recompensas tentadoras despertaram entusiasmo não apenas entre os alunos, mas também entre o diretor, Sanote, que devido ao seu cargo, não pode participar. Durante seus próprios estudos, ele também competiu na Liga de Escolas Secundárias Prata Branca, mas nem sequer conseguiu ficar entre os 100 melhores, perdendo assim qualquer prêmio. Não sejam gananciosos, estar entre os 100 melhores já é suficiente, aconselhou ele. Nada ganancioso, respondeu Julian com confiança. Só quero ficar entre os 3 primeiros. Isso é um pouco ganancioso, não acha? Concentre-se primeiro em garantir as 10 primeiras posições, sugeriu Sun. Essas palavras despertaram um espírito competitivo entre muitos alunos da elite, que se imaginavam fazendo nome na Liga do Ensino Médio, uma cena que lembrava os grandes nomes das províncias de Prata e Branca, ferozmente disputados pelas melhores universidades. A Escola de Ensino Médio número 1 do Lago é reconhecida como uma escola de ensino médio de referência nacional, mas possui apenas 5 vagas disponíveis, das quais uma já foi preenchida. Muitos dos colegas de classe de Julian, que se inscreveram na competição, sentiram-se impotentes diante de seu talento excepcional. Dividir a turma com um competidor tão formidável era um fardo considerável para eles. Ao longo do primeiro semestre, enfrentaram competições semanais entre os alunos, mas ninguém conseguiu derrotar os Pokémon de Julian, nem mesmo com muito esforço. Todos os 15 alunos da turma de elite se inscreveram, com exceção dos 2 alunos das turmas regulares. Ann também se inscreveu, então duvido que eu tenha alguma chance, lamentou Will. Se Julian tinha a primeira colocação garantida, então a posição de Ann em segundo lugar estava igualmente segura, deixando qualquer esperança de terceiro, quarto ou quinto lugar em aberto. Will já havia conseguido ficar entre os 6 primeiros colocados na categoria uma vez, mas teve dificuldades contra Ann, um treinador aquático com habilidades táticas superiores e uma sólida formação em uma família proeminente do ramo aquático na cidade do lago. Ele sabia que não conseguiria vencer Ann, pelo menos não naquele momento. É bom saber, respondeu Julian, sem rodeios. Sem um pouco de sorte, Will provavelmente não conseguiria nem mesmo o 5º lugar. Você não pode dizer algo mais animador? Will lançou um olhar fulminante para Julian, irritado porque em vez de oferecer conforto, Julian estava sendo grosseiro. Estou apenas relatando fatos. Em vez de se apegar a esperanças irreais, por que não se concentrar nas tarefas que você pode realizar nos seus dias de folga? A situação financeira de Will o impedia de cuidar adequadamente de seus 3 Pokémon. Então ele frequentemente aceitava tarefas locais através do aplicativo Treinador Dracoriano para complementar sua renda. O pagamento dessas missões era suficiente apenas para sustentar seus Pokémon. Pretendo encarar a missão de capturar Onix no Reino Secreto número 1. Concluir essa missão me isentaria de ter que assumir mais tarefas por 6 meses, compartilhou ele. Como membros da classe de elite, Sun já os havia levado ao Reino Secreto número 1, e a escola cobriu as despesas com os ingressos, o que fez com que Will estivesse um tanto familiarizado com a área. Você tem dinheiro para os ingressos? Perguntou Julian. Sim, contanto que eu termine o trabalho, os ingressos serão reembolsados, respondeu Will. Só tome cuidado, especialmente perto das pessoas do Reino Secreto, alertou Julian. Não se preocupe, meu Charmeleon é muito forte. Se eu completar esta tarefa, o 3º lugar pode ser meu, disse Will, confiante. Contanto que você esteja feliz, respondeu Julian com um tom indiferente. Ele optou por não se oferecer para se juntar a Will, percebendo que, embora fossem amigos, não desejava assumir o papel de cuidador. Will compreendeu que Julian vinha de uma família rica e que poderia facilmente pedir um empréstimo a Julian ou que o acompanhasse ao Reino Secreto, mas optou por ir sozinho. A jornada de um treinador podia ser percorrida em conjunto, mas o caminho até o topo era repleto de desafios e muitas vezes difícil de navegar, ainda mais em dupla.
Compre um frasco de repel máximo. Vai ser útil, sugeriu Julian, sabendo que o repel máximo poderia ajudar a afastar Pokémon de nível mais baixo. Para chegar à área rochosa onde Onix residia, Will precisava primeiro atravessar a floresta, que abrigava cerca de 70 a 80% dos Pokémon do primeiro reino secreto, incluindo aquele Beedrill acima do nível 40. Capítulo 49. Os julgamentos começam. O torneio anual da Liga Provincial de Ensino Médio de Yale está prestes a começar, atraindo bastante atenção da mídia ultimamente. Naturalmente, faculdades e universidades com títulos de campeãs se tornaram o foco de diversas entrevistas. A liga começa com competições por equipes, seguidas por disputas individuais assim que as 3 melhores escolas forem definidas. Em eventos por equipe, companheiros de equipe fortes podem, às vezes, ajudar jogadores menos habilidosos a garantir vitórias. Mas a competição individual testa verdadeiramente as habilidades pessoais, despertando maior interesse do público. Na segunda-feira, a Escola de Ensino Médio do Lago realizou um teste para selecionar 5 candidatos principais e 3 candidatos adicionais. Entre a turma de elite, todos os 15 alunos se inscreveram na competição, enquanto nas 2 turmas regulares, que totalizavam 50 alunos, apenas 20 se inscreveram. Não é que a elite exale excesso de confiança, na verdade, a Liga do Ensino Médio exige um mínimo de 3 Pokémon para competir. Os alunos da classe de elite estão totalmente equipados, enquanto a maioria dos alunos das classes regulares possui apenas 2 Pokémon. Com um total de 35 participantes entre as 2 turmas regulares, Julian, apesar de ser o favorito absoluto, ainda precisa passar pelo processo de seleção para garantir uma posição entre os principais concorrentes. As regras da competição são simples. O diretor Sam designa 5 concorrentes principais, e qualquer pessoa que deseje desafiá-los deve tomar a iniciativa. Se um desafiante vencer uma luta individual, ele assume a posição principal. No entanto, uma vez que se tornem os principais concorrentes, podem ser desafiados por outros, sendo permitidos no máximo 7 desafios. Julian, Aço junto com Will, Fogo, Água, Zosh, Terra e Shen, Lutador, foram selecionados para a equipe principal, surpreendendo Julian quando Will também foi incluído, embora temporariamente. Os 5 logo enfrentariam uma onda de desafios de 30 concorrentes. A vitória garantiria suas posições principais, enquanto a derrota os rebaixaria à condição de desafiantes. Dentre o grupo, Will foi visto como o alvo mais vulnerável desde o início. Mas numa reviravolta surpreendente, seu Charmeleon evoluiu para Charizard, permitindo-lhe derrotar 3 desafiantes seguidos com a ajuda de seu novo Pokémon. No entanto, Charizard sofreu danos significativos durante o processo e caso seja desafiado novamente, Will poderá ter que recorrer a Pidgeotto ou Camerupt nas próximas 4 partidas. Felizmente, a exibição impressionante de Will pareceu dissuadir futuros desafiantes, que optaram por enfrentar os outros 3 principais concorrentes. O motivo era claro, ninguém se atrevia a desafiar Julian. Os alunos da classe de elite entendiam que as habilidades de Julian eram incomparáveis e que desafiá-lo só acarretaria embaraço e prejudicaria sua confiança. Contudo, algumas almas corajosas permaneceram firmes em sua determinação. Curiosamente, alguém da turma regular se apresentou para desafiar Julian diretamente. Receio que esse cara ainda não tenha acordado. Eu o conheço, o primeiro da segunda turma, parece que sempre quis entrar para a nossa classe de elite. Ele é um treinador de Pokémon do tipo fogo, acrescentou alguém, seguido do comentário sarcástico. Que arrogância. Enquanto Julian encarava seu desafiante, ele podia ouvir a voz encorajadora de Will ressoando em seus ouvidos. Julian, deu uma lição nesse cara arrogante. Embora ambos fossem instrutores de bombeiros, Will sempre nutriu um certo sentimento de rivalidade contra ele. Fang, eu gostaria de uma boa partida, disse Julian calmamente antes de lançar sua Pokébola. Com um clarão de luz branca, um Lucario impressionante surgiu no campo de batalha. Pokémon, Lucario, Lutador, Aço, nível 42. Qualificação, Azul. Habilidade, Foco Interior. Acessórios, Faixa Elástica. Sexo, masculino. Embora um semestre pareça pouco tempo, é mais do que suficiente para Julian elevar o nível de seus Pokémon para um nível avançado. Lucario se transformou de uma criatura adorável em uma figura alta e imponente, arrancando gritos de empolgação das garotas ao sair da Pokébola. Nossa, ele é tão bonito. Quebrar a lei é crime. Eu também quero um Pokémon assim. Apesar da confusão, Lucario permaneceu impassível. Ele examinou o campo e percebeu pela primeira vez que seu treinador rival, Fang, ainda não havia enviado nenhum Pokémon. Ao ver Lucario, Fang estremeceu sob seu olhar, esquecendo-se momentaneamente de libertar seu próprio Pokémon. Foi só quando Sam, o árbitro, o cutucou que ele reconheceu a urgência da situação e relutantemente deu a ordem. Magikargo. Fang rapidamente invocou seu Pokémon mais forte. Magikargo, use o lança-chamas. Esfera de aura. Magikargo desencadeou uma torrente de chamas, mas antes que pudessem se espalhar muito, a esfera de aura que se aproximava dissipou o ataque. Bang! Magikargo só pôde observar, em choque, enquanto a esfera de aura sobrepujava seu lança-chamas, atingindo-o em cheio. Com um som estrondoso ele desabou, sua visão escurecendo. Lucario venceu, declarou Sam. A ideia de vantagens de tipo tornou-se irrelevante. Magikargo nem sequer teve chance de revidar. Fang sentiu uma onda de constrangimento. Seu Pokémon mais forte havia caído com um único golpe, especialmente sabendo que o melhor Pokémon de Julian era o formidável Metagross prateado. Ele se arrependeu de ter desafiado Julian, lançando olhares discretos ao redor para ver se havia alguém testemunhando sua humilhação. No entanto, ninguém pareceu zombar dele. Todos estavam chocados demais com a recente reviravolta dos acontecimentos, percebendo que muito bem poderiam enfrentar o mesmo destino.
Atordoado, Fang recolheu Magcargo e saiu da arena, enquanto Julian permitiu que Lucario permanecesse lá, ansioso para ver se mais desafiantes apareceriam. No entanto, após permanecer em silêncio por 5 minutos, ninguém se atreveu a se aproximar dele. Julian, você já pode voltar, disse Sam, o diretor. Com Julian devolvendo Lucario a sua Pokébola, tanto os desafiantes quanto os outros 4 lutadores sentiram um alívio imenso. A presença de Julian exerceu uma pressão imensa sobre todos, incluindo os outros principais concorrentes, que sabiam que era improvável que tivessem um desempenho melhor do que Fang. Em particular, An observou Julian com sentimentos contraditórios. Nos primeiros tempos do ensino médio, ele pelo menos conseguia se defender dos Pokémon de Julian, causando-lhe alguns problemas. Mas com o tempo a distância entre eles só aumentou. Se o progresso de An pudesse ser comparado ao de um carro, o de Julian era como o de um foguete. Capítulo 50 Clube de Batalha. Após um dia de seleção, 5 candidatos foram finalmente escolhidos para a competição principal pelo professor da turma anterior, Sam. Os indivíduos selecionados foram Julian, Aço, An, Água, Zoshin Terra, Shen Luta e Will Fogo. Dentre esses 5, nenhum ousou enfrentar Julian novamente após o teste inicial. Isso também demonstrou o olhar apurado de Sam para o talento. Dos restantes, 3 candidatos foram escolhidos com base no seu desempenho anterior em desafios. Os escolhidos foram Chase, Gelo, Chris, Inseto, Isaac, Normal, todos da classe treinador regular. Com essas 8 pessoas reunidas, Sam dirigiu-se a elas anunciando: a Liga Colegial Branco-Prateada acontecerá na Cidade do Lago daqui a um mês. Como capital da província de Yale, Cidade do Lago cedia diversas competições importantes todos os anos, incluindo a recente competição de criadores e a próxima Liga do Ensino Médio. Eu serei o seu treinador, continuou Sam. A escola fornecerá 8 recursos prioritários para vocês. Embora o time reserva receba apenas metade dos recursos do time principal, isso ainda lhes dará a oportunidade de brilhar, já que terão mais recursos do que os destinados à turma de elite. Os 3 candidatos demonstraram entusiasmo em vez de insatisfação. Vindo de origens humildes, sabiam que os recursos que lhes foram destinados superavam os disponíveis para a elite. Encontrem-se aqui amanhã às 8 horas para o treino. Se vocês tiverem um bom desempenho na liga, mesmo sem alcançar o topo do ranking, as universidades notarão e poderão oferecer-lhes admissão antecipada, afirmou Sam antes de sair. Julian também seguiu seus passos e estava prestes a sair quando Will rapidamente se juntou a ele. Você não está curioso para saber por que fiquei tão forte em apenas 2 dias? Perguntou Will, ansioso para compartilhar suas experiências do Reino Secreto número 1. Não estou curioso. Tenho certeza de que você acabará me contando, respondeu Julian, continuando seu caminho. Will tinha uma personalidade que muitas vezes não conseguia guardar as coisas para si e sentia-se compelido a compartilhar. Entretanto, Chase, outro candidato, subitamente olhou cabisbaixo para a figura de Julian que se afastava. Ele é tão orgulhoso que despreza pessoas como nós, comentou Shen, uma das candidatas selecionadas. Apesar da origem humilde de sua família, ela sentia uma grande incompatibilidade com Julian. Não, você entendeu errado. Chase balançou a cabeça apressadamente e explicou com o rosto ligeiramente vermelho. Ele me ajudou, então sou muito grata a ele, só isso. Se Julia não tivesse lhe dado a Pedra da Água, talvez ela e Shelder tivessem morrido no Reino Secreto número 1. Agora, após evoluir com a Pedra da Água, seu Cloyster passou a ostentar poderosas habilidades de gelo. Foi também devido à batalha de Cloyster contra o Machamp de Shen que Sam se interessou e se tornou uma das 3 candidatas. Então você teve sorte e encontrou 3 fragmentos de Pedra de Fogo por acaso, e o Onix necessário para a missão estava ferido? Perguntou Julian. Que sorte! É o meu talento, a minha vontade inabalável, retrucou Will, levantando-se de um salto ao ver a expressão desdenhosa de Julian. Embora alguns possam chamar isso de sorte, Will de fato fez um grande progresso depois que Charmeleon absorveu os 3 fragmentos da Pedra do Fogo e evoluiu para Charizard. Além disso, a entrega do Onix capturado lhe rendeu quase 10 milhões, o suficiente para treinar 3 Pokémon por um bom tempo. Após se separar de Will, Julian optou por não voltar para casa, mas sim dirigiu-se a um prestigiado clube de rinhas particular na Cidade do Lago. Jovem Mestre Walker. Os funcionários na entrada reconheceram Julian imediatamente, apressando-se em abrir a porta e acenando para ele com sorrisos calorosos. O Mestre Walker, um treinador de tipo aço pseudo-elite, esteve no nosso clube ontem. Não sei se vocês estão interessados, disse o funcionário. O clube de batalha surgiu juntamente com o crescimento do número de treinadores. Em essência, o clube de batalha funciona como uma equipe de treino. Para treinadores que desejam aprimorar as habilidades de seus Pokémon, as batalhas são essenciais. No entanto, escolher o rival certo para obter sucesso nessas batalhas é igualmente importante. Rivais de nível inferior podem ser entediantes, enquanto rivais de nível superior podem ser muito intensos e implacáveis, prejudicando potencialmente o desenvolvimento do seu Pokémon. Assim, estabeleceu-se o papel dos profissionais de sparring. No clube de batalha, você encontrará treinadores que variam de novatos a pseudo-elite e até mesmo treinadores de nível elite. O principal objetivo dos instrutores de sparring é atender às suas necessidades específicas. Acho que ele será meu parceiro de treino desta vez. Julian demonstrou um leve interesse. Embora este clube de batalha seja a principal instalação na Cidade do Lago, ele possui vários treinadores de sparring pseudo-elite, com treinadores de nível elite visitando ocasionalmente. No entanto, não existem equipamentos de treino de sparring especializados em aço disponíveis. Julian competiu com esses treinadores promissores e de elite, adquirindo uma experiência substancial. Aqui dê uma olhada no perfil dele, Mestre Walker, disse o funcionário, entregando a Julian um tablet contendo informações sobre o novo potencial treinador de elite. Nome: Vren.
Idade, 45. Nível de treinamento, Pseudo-Elite. Pokémon, Cetelix nível 65, Magnezone nível 63, Mavile nível 60, Ursaring nível 59, Persia nível 59, Linone nível 55. Após analisar os detalhes, Julian observou que Vren parecia ser uma pseudo-treinadora de elite mediana, com apenas 3 Pokémon do tipo Aço, o que parecia insuficiente para alguém especializada em Pokémon do tipo Aço. No entanto, isso pode ser compreendido, já que o número de Pokémon do tipo Aço tende a ser menos diversificado em comparação com tipos como Fogo, Água e Grama. A família de Julian possui exclusivamente 2 Pokémon do tipo Aço em Dracoria, um Metagross e um Agron. Metagross é um Pokémon pseudo-lendário do tipo Aço, enquanto Agron serve como uma defesa formidável também do tipo Aço. Ambos os Pokémon são ativos estratégicos para a Dracoria, permitindo a troca de espécies únicas com outras regiões para aumentar a diversidade Pokémon do país e facilitar a pesquisa. Pouco depois, o funcionário retornou com uma mulher de meia-idade, que se aproximou de Julian com uma postura orgulhosa. Para Julian, essa pseudo-elite parecia bastante comum, mas para os funcionários ela era uma figura de admiração. Desta vez, você é o desafiante, afirmou Vren, erguendo a cabeça e olhando para Julian com um ar de orgulho. Sim, respondeu Julian, ligeiramente surpreso com o tom dela. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 51. Metagross contra Cetelix. Os treinadores de elite ocupam um lugar de destaque, sendo considerados por muitos como o ápice da carreira, almejado por inúmeros aspirantes a treinadores. Embora os treinadores pseudo-elite possam não atingir o mesmo nível de seus colegas de elite, eles representam o objetivo final para a maioria, com alguns alcançando esse marco aos 20 e poucos anos, enquanto outros podem levar até os 50 ou 60 anos para chegar ao mesmo ponto. Na comunidade de treinadores existe um desequilíbrio significativo entre os gêneros, com o número de treinadores do sexo masculino muito superior ao de suas colegas do sexo feminino. Vren, de 45 anos, tornou-se uma pseudo-treinadora de elite aos 36 anos, um marco que a enche de orgulho. Apesar de ter ingressado recentemente neste clube de batalhas, sua personalidade impetuosa já a tornou bastante conhecida entre os membros. Que tipo de pessoa se atreve a desafiar uma pseudo-elite hoje em dia? Quando Vren percebeu que Julian estava usando o uniforme da escola de ensino médio número 1 do lago, seu desprezo por ele só aumentou, apesar de ele estar qualificado para lutar com ela. Um estudante do ensino médio, que nível de força ele pode ter? Espero que você mantenha essa atitude arrogante por mais algum tempo, respondeu Julian calmamente enquanto se dirigia para o campo de batalha. Você está parecendo um tolo. Não venha chorar para mim se você perder, zombou Vren. Um membro da equipe franziu a testa e perguntou: você não analisou as informações do hóspede que fornecemos? Dei uma olhada rápida. É só um garoto rico. Vou deixar para lá, respondeu Vren com desdém enquanto se dirigia para a arena. Ficou claro que ela havia ignorado o passado de Julian, ou sua atitude teria sido diferente. A equipe, que não simpatizava particularmente com Vren, esperava que ela enfrentasse alguns desafios em sua partida. Escolham um local, anunciou o locutor. Enquanto Julian e Vren se posicionavam em extremidades opostas da arena, Julian teve a oportunidade de selecionar o tipo de local. Este serve, disse ele, optando por um campo padrão sem bônus de atributos. A maioria dos campos de batalha públicos são projetados dessa forma devido aos custos de construção e manutenção mais baixos em comparação com aqueles que possuem bônus adicionais. Que novato sem noção, zombou Vren, olhando de cima para Julian, o garoto rico que nem sequer sabia como escolher um campo de batalha vantajoso. Vai, Cetelix. Vren declarou, enviando seu Pokémon mais poderoso para dar uma lição em Julian e lembrá-lo de que desafiar um pseudo-elite não é uma decisão a ser tomada levianamente. Pokémon, Cetelix, Aço Terra. Nível, 65. Qualificação, verde. Habilidade, cabeça de pedra. Item, pedra dura. Sexo, masculino. Ao analisá-lo, ele percebeu que os atributos de Cetelix eram impressionantes à primeira vista, e seu conjunto de movimentos era inegavelmente excepcional, justificando seu status como uma espécie de carta na manga de elite. Ao perceber que Julian ainda não havia libertado seus Pokémon, Vren presumiu que seu Cetelix o intimidava. Um Pokémon rico de segunda geração que havia vivido uma vida protegida. Esse pensamento apenas intensificou a arrogância em seu rosto. Cetelix se destaca entre os Pokémon devido ao seu tamanho considerável, geralmente medindo cerca de 9,2 metros de comprimento. Com o treinamento de Vren, parece que a marca ultrapassa os 10 metros. Pokémon como Cetelix e Guiarados podem facilmente impressionar treinadores novatos que não têm muita experiência. É claro que ambos os Pokémon são formidáveis por si só. Nesse instante, um clarão de luz branca revelou um Metagross impressionante, uma figura prateada e elegante com um corpo em forma de disco, pernas grossas semelhantes às de Beldum e uma cruz de metal dourado em forma de X, adornando seu rosto. Um Metagross de cor diferente surgiu no campo. Pokémon, Metagross, Aço Psíquico. Nível, 49. Qualificação, roxo. Habilidade, metal leve. Adereços, revestimento metálico. Gênero, sem gênero. Após mais de 6 meses de treinamento, impulsionado por recursos do sistema e da família, Metan finalmente evoluiu para Metagross, tornando-se um verdadeiro Pokémon pseudo-lendário. Seu status se transformou de azul, um pseudo-campeão, para roxo, um campeão. Jin. Missão aleatória. Ensine-a a se comportar decentemente e derrote-a na força bruta.
Recompensa da tarefa: 500 pontos e uma poção de aprimoramento de qualificação menor, abaixo de Ciano. Ponto. Atualmente nenhum dos 4 Pokémon de Julian possui qualificações inferiores a Ciano, o que significa que essas missões oferecem principalmente pontos mais úteis para ele. Agora no nível 49, Metagross alcançou o nível avançado. Embora não tenha atingido o ápice desse nível, sua presença é mais imponente do que a do Pseudo-Elite Cetelix do outro lado do campo. Com o surgimento de Metagross, o comportamento antes descontraído de Julian mudou, e sua expressão escureceu ligeiramente. Metagross e é prateado, este Pokémon é. Vren olhou maravilhada para o Pokémon que todo treinador, especialmente aqueles especializados em tipos aço e psíquico, sonha em ter. Inicialmente ela pensou que ele fosse apenas um recém-chegado privilegiado. Não esperava que ele fosse alguém que disfarçasse sua verdadeira identidade. Embora tenha ficado surpresa, Vren se recompôs rapidamente. Ela já havia se deparado com pseudo-lendários antes, mas a identidade de Julian a pegou de surpresa. Ainda não atingiu o status de pseudo-elite, então mesmo este pseudo-lendário não é páreo para Cetelix, ponderou Vren em silêncio. Ela compreendeu que os pseudo-lendários eram formidáveis. No mesmo nível, ela talvez não quisesse entrar em combate, mas, naquele momento, a disparidade entre os níveis delas era significativa. Cetelix, use cauda de ferro. Vren iniciou o ataque. Apesar do tamanho enorme de Cetelix, ele se movia com uma agilidade notável. Num piscar de olhos, atravessou o campo de 100 metros. Com sua constituição esguia, o poder de sua cauda de ferro superava o de um Pokémon comum. O ar ficou carregado de pressão quando a cauda de ferro passou, criando sons explosivos, enquanto Metagross não demonstrava nenhuma intenção de se esquivar. O sistema incentivou Julian a adotar as táticas mais agressivas. O que significa violência? Para Metagross, significava pura agressão de aço. Quebra de tijolos. Conforme Iron Tail se aproximava, Metagross finalmente reagiu, erguendo seu antebraço para interceptar o ataque com um choque metálico ressonante. Quando os dois movimentos colidiram, uma imensa onda de energia irrompeu. Felizmente a arena tinha uma barreira protetora, impedindo que a energia se dissipasse. Caso contrário, os treinadores Vren e Julian teriam sido atingidos por ela. É só isso que você consegue fazer? Comentou Julian, desapontado, enquanto observava Cetelix. Flutuando na arena, Metagross resistiu ao cauda de ferro de Cetelix com seu antebraço, demonstrando uma estabilidade incrível sem sequer dar sinais de afundamento. Era como se a colossal cauda de ferro não fosse mais ameaçadora do que um espanador de penas. Capítulo 52. Movimentos restritos. Como isso é possível? Vren ficou boquiaberta com a cena diante de si, encarando Metagross no campo de batalha incrédula. Seu Cetelix, tanto em nível quanto em força, era considerado superior ao Metagross. Embora ela acreditasse que a criatura pudesse bloquear o ataque cauda de ferro, foi a facilidade com que Metagross o fez que a incomodou. Metagross, jogue fora, instruiu Julian casualmente. Meta. Com um baque surdo, o corpo de Metagross baixou brevemente antes de disparar para a frente e atingir a cauda de Cetelix com um movimento derrubada, lançando o Pokémon do tipo aço a várias dezenas de metros de distância. Cetelix, use presa de fogo, gritou Vren. Golpes do tipo fogo causam dano dobrado em Pokémon do tipo aço. Cetelix rapidamente se firmou batendo sua cauda contra o chão, neutralizando o recuo do ataque final, e avançou em direção a Metagross com sua boca flamejante e escancarada. Contudo, para sua surpresa, Metagross havia desaparecido daquele local. Cetelix instintivamente examinou a área. Cetelix, atrás de você. Contra-ataque com presa de fogo. A ordem de Vren ecoou no exato momento em que Cetelix sentiu uma rajada de vento nas costas. Sem tempo para se concentrar, virou-se e instintivamente mordeu atrás de si. O soco bala de Metagross colidiu com a presa de fogo de Cetelix, criando um som agudo e estridente. Embora os dentes de Cetelix estivessem rachados, ele conseguiu morder o braço de Metagross. A energia ardente tão perto de sua garganta deixou Metagross bastante desconfortável. Continue com o soco bala, ordenou Julian. Impressionado com as habilidades de Cetelix, Julian observou que apesar das adversidades, Cetelix conseguiu morder Metagross. A troca de ferimentos entre eles havia se transformado em uma batalha de resiliência. Com 4 braços, Metagross levava vantagem nesse aspecto, enquanto Cetelix tinha apenas uma boca. O golpe bala atingiu o queixo de Cetelix, brilhando com uma luz prateada, resultando em uma liberação dolorosa. Libere o hiperraio. Vren ordenou com firmeza. Metagross agora estava parado diretamente em frente a Cetelix. A essa curta distância, a precisão do ataque estava garantida. No entanto, a proximidade significava que a Cetelix também seria atingida pela explosão quando detonasse. Cabeçadas em esmaga, respondeu Julian com ousadia. Se não fosse pela exigência do sistema de usar força bruta contra o oponente, Julian poderia ter optado por fazer Metagross usar uma manobra defensiva. Apesar de Metagross ser um Pokémon pseudo-lendário, Julian estava confiante na resistência de Cetelix devido à intensa pressão que ele havia suportado no subsolo. Quando os dois Pokémon se enfrentaram novamente, seus poderes colidiram, resultando em uma enorme explosão que encheu a arena de fumaça e fogo. Os escudos de energia ondularam com a força da explosão. Cetelix foi arremessado para trás, caindo com força a vários metros de distância de Julian. Em meio ao caos e à fumaça, nem Julian nem Vren conseguiam ver seus respectivos Pokémon ou avaliar a condição de Cetelix.
Com a visibilidade obstruída, Vren não conseguiu determinar a posição de Cetelix e ficou impossibilitado de emitir comandos precisos. Cetelix, use o enrolamento de defesa. Embora não conseguisse rastrear visualmente Cetelix, Vren sabia que Julian também desconhecia o paradeiro de Metagross. Então era prudente reforçar as defesas de Cetelix até que a visibilidade fosse restabelecida. Que treinadora sortuda, pensou ela, olhando com inveja para o Metagross distante. Julian parecia disposto a esperar a fumaça dissipar antes de voltar a atacar. No entanto, ela o subestimou. Um treinador típico poderia ter optado por fazer isso, mas Julian não era um treinador comum. Em situações onde a visibilidade está comprometida devido à neblina, fumaça ou terreno, o protocolo padrão desaconselha o combate. No entanto, Julian possuía a habilidade de sentir auras, o que lhe permitiu localizar Metagross através da fumaça. Metagross, são 3 horas. Use hiperraio, gritou Julian. Vren ficou surpresa. Como ele sabia a localização de Metagross? Parecia impossível. Enquanto observava Metagross começar a carregar seu ataque, Vren gritou rapidamente. Cetelix cava. Sem ter certeza se Metagross realmente atacaria Cetelix, ela não estava disposta a correr o risco. O hiperraio cortou a fumaça, dispersando o ar e naquele instante, ela vislumbrou a cauda de Cetelix desaparecendo no chão. Como ele pôde pressentir Metagross apesar da fumaça? Um suor frio escorria pela testa de Vren. Se ela tivesse hesitado antes de ordenar que Cetelix cavasse, o ataque teria sido impiedoso. Que fuga por pouco. Terremoto, ordenou Julian. Não, Cetelix, volte. A expressão de Vren mudou drasticamente. Como uma pseudo-treinadora de elite, ela ordenou que Cetelix usasse o ataque cavar. Do outro lado estava o filho da família Walker, que certamente não deixaria Metagross ir embora sem aprender terremoto. É importante lembrar que quando os Pokémon estão no subsolo, o dano causado pelo ataque terremoto é dobrado em comparação com quando estão em solo firme. Metagross flutuou como um jogo de corpo normal, seus membros poderosos caindo com força no chão, fazendo toda a arena tremer violentamente e fissuras aparecerem na superfície. Julian e Vren agarraram-se rapidamente ao corrimão próximo. Embora o local estivesse protegido por um escudo de energia, isso não bloquearia os efeitos sísmicos que se propagavam pelo solo. Em partidas padrão, certos golpes são proibidos, incluindo Terremoto e Meteoro do Dragão, devido à sua grande área de efeito e dificuldade de controle. Um Pokémon pseudo-elite que usa Terremoto com força máxima poderia potencialmente devastar uma cidade inteira. Este clube de batalhas, sendo o principal local na cidade do lago, permitiu o uso do Terremoto quando a maioria dos clubes o proibiria. Um único uso de Terremoto poderia tornar o campo de batalha injogável. Felizmente, Metagross manteve certo controle sobre o poder de seu terremoto. Caso contrário, não seria apenas a arena que sofreria devastação. Após desencadear um poderoso terremoto, Cetelix permaneceu enterrado sob a terra por um período excepcionalmente longo. Desenterre isso, instruiu Julian. Metagross desceu pelo buraco criado por Cetelix e após um instante, emergiu levando consigo o inconsciente Cetelix. Vencedor, Metagross, gritou o árbitro. Capítulo 53, Lenda da Batalha. Enquanto a voz do árbitro ecoava na arena, Julian ouviu simultaneamente uma notificação do sistema em sua mente, confirmando que sua recompensa havia sido adicionada ao seu espaço no sistema. Com um total atual de 25.078 pontos e o bônus da missão recente, ele finalmente ultrapassou a marca de 25.000 pontos. Sua atenção foi atraída por um item específico no shopping do sistema. Fragmentos de lenda dourada. Colete 10 fragmentos para obter uma lenda dourada completa que pode aprimorar a aptidão roxa para a aptidão dourada. Treinadores Pokémon com aptidão roxa podem alcançar o status de campeão, enquanto aqueles com aptidão dourada podem se tornar lendas de batalha. Atualmente, o ápice dos treinadores é o campeão. Não existem lendas de batalha. Embora todas as nações reconheçam que os campeões personificam a essência das lendas de batalha. Essa revelação foi descoberta em uma certa ruína localizada em alto mar. Após sua descoberta, diversas nações poderosas enviaram equipes para investigar. Essa informação posteriormente tornou-se pública, embora permaneça confidencial entre a maioria dos instrutores. Segundo estudiosos Pokémon de Dracoria, um Pokémon com aptidão para ouro, se treinado adequadamente, poderia rivalizar com lendários de primeiro nível. Atualmente, os lendários de primeiro nível que emergiram de ruínas ou reinos secretos possuem poderes extraordinários com os quais nem mesmo os campeões conseguem competir. Se confrontados diretamente, é certo que os campeões não sobreviveriam. Felizmente, os lendários de primeiro nível conhecidos são, em sua maioria, esquivos e não propensos à destruição. Caso contrário, uma lenda poderosa poderia facilmente obliterar uma nação inteira. Em países como o Reino de Babat, um único meteoro do dragão de Rayquaza poderia reduzi-lo a escombros. Atualmente, os lendários comuns, incluindo lendários como Moltres e Latias, são considerados como tendo, no máximo, aptidão roxa. Não existe nenhum método para elevar um Pokémon com aptidão roxa para dourada. Essa melhoria parece estar limitada a itens lendários de primeiro nível, o que é um consenso entre as nações. Assim, um país que possua um Pokémon qualificado para a forma ouro e que amadureça com sucesso poderá potencialmente se tornar a nação mais forte do mundo. Todas as nações estão constantemente pesquisando maneiras de aprimorar a aptidão roxa para a aptidão dourada, mas somente elas têm conhecimento de seu progresso. No entanto, ocasionalmente surgem rumores sobre uma nação que está desenvolvendo uma poção para melhorar a aptidão. Essa notícia é recebida com grande entusiasmo. Se um treinador de nível campeão é comparado a uma arma nuclear, formando a espinha dorsal da Força Nacional.
Então possuir um treinador de nível lendário marca o momento em que uma nação não teme mais os lendários de primeiro nível e afirma seu domínio no planeta. A perspectiva da lenda dourada dá a Julian a oportunidade de elevar a aptidão de Metagross para dourado. Com um custo de 25 mil pontos por um fragmento e 250 mil por 10, representa um negócio notável para adquirir um Pokémon qualificado para a categoria ouro. Após a compra, os pontos foram deduzidos e ele ficou com um fragmento da lenda dourada em sua posse. No entanto, ao ver o preço do segundo fragmento, ele não conseguiu conter um palavrão, puta merda. Isso fez com que Vren, que estava prestes a se desculpar com Julian, congelasse por um instante, seu rosto perdendo a cor, sem saber se era o alvo de sua ira. Se ela ofendesse Julian, o único herdeiro da família Walker, mesmo sendo uma pseudo-elite, temia que teria dificuldades para se adaptar à vida em Dracoria. Não estou chateado com você, apenas me lembrei de algumas experiências desagradáveis, esclareceu Julian, percebendo sua expressão. O preço do segundo fragmento da lenda dourada não era de 25 mil, mas sim de 100 mil pontos, 4 vezes o preço do primeiro. Com fragmentos adicionais além desses, as projeções indicavam que os custos acumulados ultrapassariam até mesmo o preço de um Mewtwo. Como era de se esperar, as coisas não foram tão favoráveis quanto pareciam. Bem, ainda é um dia lindo. Vamos nos lavar e dormir. Todo o resto pode esperar até o sonho, refletiu ele. O sistema devolveu o item, resmungou Julian. Ele não estava muito interessado em deixar o fragmento no inventário do sistema. Eles só eram úteis quando 10 eram coletados, tornando o fragmento restante praticamente inútil. Em resposta à sua frustração, o sistema exibiu: uma vez vendido, não reembolsável. Bastardo, Julian praguejou novamente, sentindo que havia aprendido uma lição valiosa com o sistema. Apesar de meses de diligente acumulação de pontos, ele se arrependeu de tê-los desperdiçado no que considerou um investimento inútil. Ele suspeitava seriamente que o sistema o havia induzido a adquirir o fragmento da lenda dourada apenas para lhe roubar seus preciosos pontos. Enquanto isso, Vren tinha uma vaga suspeita de que Julian estava descontando sua frustração nela, mas não tinha provas. Mesmo que o fizesse, ela não ousaria confrontá-lo. Independentemente de seu status como uma pseudo-elite, as habilidades avançadas de Julian tornavam qualquer competição inútil, especialmente com seu Metagross pseudo-lendário. O que mais você quer? Perguntou Julian, percebendo a hesitação dela. Mestre Walker, como seu Metagross é tão forte? Mesmo sendo um pseudo-lendário, ele não deveria ter conseguido derrotar meu Cetelix tão facilmente, perguntou ela. Ao observar Metagross, que ainda se recuperava de alguns ferimentos da batalha, ela notou que eles haviam cicatrizado quase completamente a uma velocidade surpreendente. Você tem 1 bilhão? Respondeu Julian de repente. O quê? Vren ficou surpresa, confusa com a mudança repentina de assunto. Você poderia investir 1 bilhão na Cetelix, e ela se tornaria incrivelmente poderosa, explicou ele. O que não se vê não faz parte da natureza humana. O Metagross de Julian, apesar de estar apenas no nível 49, possui uma vantagem inerente devido à sua classificação como um Pokémon pseudo-lendário. Mas isso torna o processo de subir de nível significativamente mais lento do que o de Pokémon comuns. Mesmo neste nível, Metagross é formidável o suficiente para enfrentar Pokémon pseudo-elite, incluindo de Vren, que está no topo dessa categoria. Julian investiu mais recursos e energia em Metagross do que em seus outros Pokémon, Lucario, Meltan e Dragonair, porque ele o considera seu trunfo definitivo. No mundo dos treinadores, ter 6 Pokémon principais significa que uma condição de concurso superior não se baseia apenas em força uniforme, mas sim em um equilíbrio de diversidade. Uma carta trunfo absoluto pode enfrentar vários Pokémon de força equivalente. Isso fica evidente em exemplos como o Pikachu do Ash, o Charizard do Red, o Metagross do Steven e o Garchomp da Cynthia, todos reconhecidos como os Pokémon. Carta na manga de seus respectivos treinadores. Metagross é o Pokémon inicial de Julian, refletindo a tradição da família Walker, que sempre contou com Metagross como seu trunfo, e Julian não é exceção. Em contrapartida, Metagross correspondeu às expectativas de Julian por meio de seu próprio esforço. Delicadamente, Julian pressionou a mão contra a cruz na testa de Metagross, canalizando a energia da aura. O Pokémon parecia relaxado. Julian então aconselhou: já que Cetelix é seu principal trunfo, é melhor alocar mais da metade dos seus recursos a ele. É assim que você realmente conseguirá progredir. Capítulo 54 – Início da competição. Se você tiver 6 Pokémon e 10 milhões em dinheiro, distribuir esse dinheiro entre os 6 geralmente só os elevará a um nível padrão. No entanto, se você investir todos os 10 milhões em um único Pokémon, esse Pokémon alcançará o status avançado. Embora os Pokémon de nível avançado estejam apenas um nível acima dos Pokémon de nível normal, comum, a diferença em suas capacidades de batalha é significativa. Portanto, com recursos limitados, é mais vantajoso concentrar seus esforços nos melhores Pokémon para desenvolvê-los e transformá-los em sua carta na manga. Embora essa abordagem possa parecer injusta para seus outros Pokémon, a vida é inerentemente desigual, e seu objetivo principal deve ser se tornar mais forte. Você não tem motivo nenhum para se sentir injustiçado por perder para o meu Metagross, comentou Julian casualmente. Seu Metagross ostentava atributos base excepcionais que superavam em muitos de um Metagross típico, e nem mesmo 2 Cetelix mudariam esse resultado. Observando o Metagross pairando serenamente atrás de Julian, Vren assentiu com inveja, comentando: é incrivelmente forte.
Hahaha, eu me esforcei bastante para criá-lo, respondeu Julian, satisfeito. Metagross é seu parceiro, e Julian sente alegria quando ele recebe elogios, assim como quando alguém o elogia por sua aparência. Metagross entrecerrou os olhos, satisfeita, não pelos elogios de Vren, mas pela aura reconfortante da massagem de Julian. A província de Yale possui 12 cidades, incluindo Cidade do Lago, com apenas 3 equipes de cada cidade classificadas para a competição. Na Liga Provincial de Ensino Médio de Yale, a estrutura envolve eliminatórias municipais, onde cada cidade seleciona suas 3 melhores equipes. Cidade do Lago, como capital da província, abriga 15 escolas de ensino médio, o que significa que 15 equipes competem por apenas 3 vagas na Liga de Escolas de Ensino Médio, que é de nível prata e branco. As 15 equipes são divididas em 3 grupos, denominados A, B e C, com 5 equipes em cada grupo. As melhores equipes de cada grupo representarão suas respectivas escolas e a cidade da Cidade do Lago na liga. A escola de ensino médio número 1 do Lago está no grupo A juntamente com outras 4 escolas. As 5 equipes farão um sorteio para determinar seus adversários, e aquelas que receberem uma folga, passarão automaticamente para a próxima fase. Espero conseguir uma folga na primeira rodada, disse Will, entusiasmado. Julian permaneceu em silêncio, aparentemente desinteressado, enquanto Shen, outro membro do grupo, comentou: espero que você tenha sorte, caso contrário, pode ficar entediante. Sendo reconhecida como a melhor equipe da Cidade do Lago, a escola de ensino médio número 1 do Lago garante consistentemente uma das vagas. Este ano, com um jogador tão talentoso quanto Julian, eles estão ainda mais confiantes. A equipe é liderada pelo diretor Sanotti. Ouvi dizer que você enfrentou Vren recentemente, comentou Sam. Sim, joguei uma partida no clube, respondeu Julian. A expressão de Sam mudou. Ele ficou surpreso com o que sabia sobre aquela partida. Vale destacar que Julian usou seu Metagross de nível avançado para derrotar o Pokémon trunfo de Vren, embora tenha sofrido alguns ferimentos leves. Esse evento notável se espalhou rapidamente entre as camadas mais altas da sociedade da Cidade do Lago. Até Sam assistiu ao vídeo do encontro. Apesar de ambos serem treinadores de nível pseudo-elite, derrotar o Cetelix de Vren não seria difícil para Sam. Mas ele sabia que derrotar o Metagross de Julian seria um desafio, independentemente do preço que isso lhe custasse o orgulho. Para qualquer observador atento, era evidente o quão bem treinado era o Metagross de Julian, destacando-se em velocidade, defesa e ataque em comparação com outros do mesmo nível. Sam não conseguia deixar de se perguntar como Julian havia conseguido criar um Metagross tão excepcional em uma idade tão jovem. Como você se sente em relação ao seu desempenho? Perguntou Sam. Comum, respondeu Julian. Essa resposta fez a boca de Sam se contrair em descrença. Ele não podia acusar Julian de ser arrogante. O vídeo mostrava claramente Vren sendo derrotado de forma contundente. Mas se uma pseudo-elite podia ser descrita como comum, o que isso dizia sobre a própria posição de Sam? Deixa pra lá, não vou fazer perguntas que possam ferir meus próprios sentimentos, pensou Sam. Minha sorte é mesmo de primeira, exclamou Will, chamando a atenção de Sam. Will acabará de pegar uma bola de ping-pong marcada com o número 3. O número 3 significava um jogo livre. As partidas restantes colocavam o número 1 contra o número 5 e o número 2 contra o número 4. Os representantes das outras 4 escolas secundárias demonstraram visível relaxamento ao verem a folga concedida à escola de ensino médio número 1 do Lago. Apesar da escola de ensino médio número 1 do Lago ter 99% de chances de se classificar no grupo A, ninguém queria enfrentá-la na primeira rodada e ser eliminado imediatamente. Ao menos garantir o segundo lugar no grupo A lhes daria alguma credibilidade. Após as acirradas disputas, os vencedores finais foram definidos: Escola de Ensino Médio número 6 do Lago e Escola Média Dado, além da Escola de Ensino Médio número 1 do Lago, que avançou automaticamente. Isso significou que as 3 equipes teriam que realizar um novo sorteio. Will subiu ao palco e, por sorte, ou por algum outro motivo, a Escola de Ensino Médio número 1 do Lago recebeu mais uma folga na primeira rodada. No confronto entre a Escola de Ensino Médio número 6 do Lago e a Escola Média Dado, a número 6 do Lago saiu vitoriosa. Em última análise, o confronto seria entre as escolas de ensino fundamental número 1 do Lago e número 6 do Lago. Conforme observado por Sam, o líder da equipe, ele obteve informações sobre os 5 Pokémon principais que o Lago número 6 havia selecionado: um do tipo elétrico, 2 do tipo fogo, um do tipo água e um do tipo grama. Os Pokémon elétricos devem estar entre os mais fortes da equipe. Após 2 rodadas de combate, os Pokémon pertencentes aos 5 treinadores do Lago número 6 sofreram ferimentos de diferentes níveis. No entanto, eles ainda tinham pelo menos um Pokémon em perfeitas condições. Não se sabe ao certo se este Pokémon será o principal concorrente nas batalhas futuras. Chase, Chris, Zack, Anne e Julian, vocês 5 vão competir, anunciou Sam. Embora inicialmente quisesse que os 3 candidatos substitutos enfrentassem a escola de ensino médio número 6 do Lago, ele decidiu incluir Julian como uma garantia. Enquanto Julian permanecesse na disputa, eles poderiam suportar quaisquer perdas entre os 4 primeiros. Chase e os outros 2 candidatos ficaram surpresos ao serem convocados para esta partida de estreia. Cientes de sua condição de reservas, eles entenderam que a menos que o time titular falhasse, suas chances de jogar seriam mínimas. Ao permitir que os 3 participassem, Sam pretendia não apenas treiná-los, mas também ocultar a verdadeira força de sua equipe principal. A inclusão de Julian teve implicações significativas. Após a revelação de sua linhagem como herdeiro da família Walker, sua origem tornou-se amplamente conhecida entre facções influentes, e ele decidiu não mais escondê-la. Entendi, responderam eles com entusiasmo. Os respectivos líderes de equipe começaram a organizar seus jogadores, e após mais de 1 hora de jogo, a partida
partida terminou. Chase conseguiu derrotar um Pokémon da escola secundária do Lago número 6, enquanto os outros 2 candidatos foram derrotados. No entanto, Ann demonstrou uma habilidade impressionante ao enviar Blastoise para a arena, resultando em 4 vitórias consecutivas. Assim sendo, Julian permaneceu à margem do jogo. Capítulo 55. Partidas selvagens. Após a vitória da Escola de Ensino Médio número 1 do Lago sobre a Escola de Ensino Médio número 6 do Lago, a equipe garantiu o primeiro lugar no grupo A e conquistou uma das 3 vagas para representar Cidade do Lago na Liga Universitária Provincial de Yale. As competições nos outros 2 grupos ainda estão em andamento, mas se aproximam da conclusão. Pouco mais de meia hora depois, as melhores equipes dos grupos B e C foram definidas. Grupo B, Pesquisa Sênior da Escola de Ensino Fundamental do Lago. Grupo C, Escola de Ensino Fundamental Aço Azul. A Escola de Ensino Fundamental Aço Azul é uma instituição privada de prestígio. Embora seu nome possa parecer comum, a instituição possui uma história centenária, tendo o bisavô de Julian como um de seus fundadores e principais sócios. O aço em aço azul simboliza o legado da família Walker, com o pai de Julian, Jake, atuando atualmente como diretor honorário. Julian optou por não frequentar essa escola, pois desejava evitar o contato com os filhos de treinadores, famílias ricas e funcionários públicos. Em vez disso, ele escolheu a Escola de Ensino Médio número 1 do Lago, considerada a melhor instituição pública da cidade do Lago, e foi admitido por mérito. Amanhã é dia de folga. Depois de amanhã, quando as equipes de várias cidades chegarem à cidade do Lago, a Liga Provincial de Ensino Médio de Yale começará oficialmente, anunciou alguém. Reúnam-se no local da Conferência do Lago às 9 horas do dia seguinte, foi a instrução. O Campeonato Provincial de Ensino Médio de Yale é realizado na cidade do Lago, a capital da província. Equipes de outras cidades devem chegar amanhã, permitindo que as 3 equipes da cidade do Lago descansem por um dia. Julian e seus amigos assentiram em concordância. Só para lembrar, evitem batalhar com Pokémon amanhã, principalmente em batalhas selvagens. Se alguém se machucar, isso pode afetar nosso desempenho depois de amanhã, avisou Sam, lançando um olhar significativo para Will. O aviso de Sam fez com que Will reconsiderasse seus planos de viagem à selva, reconhecendo a necessidade de manter seu Pokémon principal em segurança antes da competição que se aproxima. As partidas selvagens, que são altamente desregulamentadas, assemelham-se muito a batalhas entre Pokémon selvagens, com restrições mínimas para treinadores e Pokémon. Embora tecnicamente os treinadores possam permitir que seus Pokémon ataquem outros treinadores, isso geralmente é desencorajado, a menos que não haja risco de ferimentos graves ou danos. Apesar dos perigos, as batalhas selvagens oferecem recompensas substanciais e a chance para treinadores e Pokémon evoluírem rapidamente, desde que saiam ilesos. Embora muitos tenham se machucado nessas partidas, a falta de regulamentação formal decorre dos benefícios que elas proporcionam em termos de crescimento. Ao sair da arena com seus companheiros de equipe, Julian acenou para Will em despedida antes de partir. Shane, você tem algum plano? Perguntou Will ao se aproximar do colega de classe Shane. Vou jantar, respondeu ela, jogando o rabo de cavalo para trás e se afastando dele com confiança. Posso participar? Provocou Will. Claro que sim, respondeu ela com desdém. Will deu uma risadinha. Sinceramente, aprecio sua franqueza. Seu amigo o cutucou dizendo. Shane não tem uma boa opinião de você, ela poderia te derrubar com um soco. Recordando as formidáveis habilidades de luta de Shane, Will exclamou. Que tipo de artes marciais a família dela pratica? Voz acrescentou, em famílias de artes marciais, se você não tem habilidades de luta, não serve para ser treinador. Em ambientes como a natureza selvagem, reinos secretos e ruínas, os treinadores de luta geralmente acham mais fácil sobreviver. A maioria possui sólidas habilidades em artes marciais, o que lhes permite enfrentar múltiplos oponentes sem dificuldade. Shane não é apenas reconhecida como uma beleza na escola de ensino médio número 1 do Lago, mas também é famosa por suas habilidades de combate. Julian e Will testemunharam ela derrotar sozinha um grupo de valentões que vinham assediando a Lunas, um evento que deixou uma impressão duradoura em Will. Localizado na Rua Oeste, o mercado negro da cidade do Lago próspera apenas no último dia da semana. Nos outros 6 dias, serve de palco para competições animadas. Nesse momento, Julian chegou, sua aparência simples de estudante contrastando fortemente com os indivíduos rudes e agressivos ao seu redor. Ele parecia deslocado em um ambiente tão caótico. As partidas amistosas acontecem 24 horas por dia, abertas a qualquer pessoa corajosa o suficiente para competir, até mesmo treinadores inexperientes. Jovem mestre Walker, que bom vê-lo aqui, cumprimentou um homem na casa dos 40 anos com um sorriso ansioso quando Julian entrou. Embora as partidas não oficiais ocorram sem supervisão oficial, um administrador especial as gerencia de forma privada, agindo sob diretrizes governamentais secretas. Julian assentiu com a cabeça e perguntou, há alguma vaga? Existem alguns, respondeu o homem. Sem demora, ele conduziu Julian a uma arena vazia que já estava cercada por cerca de 300 a 400 espectadores. O jovem mestre Walker está aqui, comentou alguém. Parece que temos um bom espetáculo em mãos, acrescentou outra voz. Ouvi dizer que esse rapaz é muito bom, disse outra pessoa. Julian não era estranho a esse cenário. Aqueles que frequentavam a área conheciam bem o nome do filho mais velho da família Walker. Ao entrar na arena de batalha, Julian levou a mão ao bolso, retirando discretamente algo do espaço do sistema. Uma poção de qualificação. Isso pode aprimorar as habilidades de Pokémon classificados abaixo de Ciano, incluindo os níveis máximos de Pseudo-Elite e Elite de treinador, pensou ele, segurando o pequeno frasco de poção que havia adquirido anteriormente.
As lutas selvagens não eram típicas, mas a reputação de Julian deixava os outros receosos. Eles temiam que machucá-lo provocasse seu pai, um elite ou seu avô, que era um pseudo-campeão. Como resultado, ninguém se atrevia a desafiar Julian. Derrotá-lo não traria nenhum benefício, e vencê-lo só criaria problemas desnecessários, então por que enfrentá-lo em batalha? Diante dessa situação, sempre que chegava para lutas amistosas, Julian oferecia itens de pouco valor para ele como incentivo para os oponentes dispostos a lutar. Anteriormente, ele havia distribuído fragmentos de pedras da evolução, dinheiro e vários itens, mas hoje foi a primeira vez que ele usou uma poção de aptidão. Essa poção era muito mais atraente do que qualquer coisa que ele já tivesse oferecido, e ele podia ver claramente as reações da multidão, corações acelerados e olhos brilhando de entusiasmo enquanto ele mostrava a poção. Capítulo 56. Dragonair. Aprimorador de qualificações. Este é um recurso que não pode ser facilmente adquirido com dinheiro, e é preciso possuir um certo nível de força para obtê-lo. Na seção de comércio do aplicativo Treinador Dracoriano, poções de aprimoramento de aptidão estão ocasionalmente disponíveis, a maioria das quais melhora aptidões amarelas para verdes. Julian, no entanto, possui uma poção rara capaz de elevar aptidões verdes para ciano, marcando um salto significativo do status de pseudo-elite verde para o status de elite ciano. Existem aproximadamente 500 treinadores de elite registrados em Dracoria, o que pode parecer um número considerável, mas, dividindo entre as cidades, há apenas cerca de 2 ou 3 em cada uma. Uma cidade normalmente tem pelo menos 1 milhão de treinadores registrados, sendo que cidades maiores como Cidade do Lago abrigam mais de 5 milhões. Isso se traduz em uma média de 3 milhões de treinadores produzindo um treinador de nível elite, não um em 1 milhão, mas sim um em 3 milhões. Você pode imaginar o quão desafiador é se tornar um treinador de elite. Agora, uma oportunidade se apresenta diante deles. Se eles conseguirem obter a poção que melhora as aptidões com Julian, seus Pokémon poderão ser promovidos de verde para ciano, o que significa alcançar o nível elite. No entanto, para desafiar Julian, um treinador deve estar, no mínimo, no auge do nível avançado ou em um status pseudo-elite, o que desqualifica a maioria dos participantes. Os competidores nos jogos selvagens são principalmente treinadores avançados. Treinadores pseudo-elite normalmente ignoram as partidas selvagens, a menos que enfrentem rivais de nível semelhante. Dado que os participantes da partida selvagem são geralmente treinadores avançados, não demorou muito para que 5 deles se apresentassem. Informe o nível do seu Pokémon principal, instruiu Julian. Nidoking nível 57. Nível Vileplume 58. Nível Clefable 58. Executor nível 59. Fleagon nível 59. Após os 5 relatarem seus níveis, Julian apontou para o treinador com o Fleagon. Você lutará comigo. Se você conseguir me ferir ou ferir meus Pokémon, haverá recompensas extras. No entanto, se você e seus Pokémon não me impressionarem, pode esquecer aquela poção classificatória. O objetivo de participar de uma partida selvagem é aprimorar a si mesmo e aos seus Pokémon. Seria inútil para um rival participar se não estiver disposto a abraçar suas próprias capacidades. Espero que você não se arrependa disso, acrescentou Julian. Um brilho gélido surgiu nos olhos de Marf. Se não fosse pela oportunidade de melhorar as qualificações de Fleagon, ele jamais teria concordado em competir contra um rival experiente como Julian. Além disso, o tom condescendente de Julian, tratando-o meramente como um degrau, era particularmente irritante. Se você for ousado o suficiente para me fazer me arrepender disso, disse Marf. Os dois se posicionaram em extremidades opostas do campo, enquanto aqueles que não foram escolhidos por Julian saíram a contragosto, lançando olhares irritados para Marf. Fleagon, apareça. Pokémon Fleagon, Terra Dragão. Nível, 59. Qualificação, verde. Habilidade, levitar. Itens, nenhum. Sexo, masculino. Fleagon evolui de Trapinch, e só possui o tipo dragão ao atingir sua próxima forma. Embora não seja classificado como um pseudo-lendário, é considerado um dos Pokémon do tipo dragão mais acessíveis para aqueles que se dedicam a ele. A produção de ovos de Trapinch começa em 6 milhões. Embora a qualificação atual da Fleagon seja verde, seus atributos estão predominantemente próximos do ciano, indicando que está a apenas um passo de alcançar esse status. Sem um medicamento específico ou uma oportunidade excepcional, essa progressão pode permanecer inatingível por toda a vida. Seu rival está aqui. Então Julian libertou seus Pokémon. Emergiu uma figura esguia com escamas cor de safira, ventre branco brilhante, olhos negros. Um pequeno chifre branco na testa e 2 asas semelhantes apenas brotando ao lado da cabeça. Era o Dragonair, um Pokémon célebre da classe pseudo-lendária. Embora só alcance o verdadeiro status de pseudo-lendário ao evoluir para Dragonite, mesmo em sua forma atual, Dragonair possui atributos que indicam seu poderoso potencial. Dragonair exibe 3 orbes azuis cristalinas, uma na base do pescoço e 2 na ponta da cauda, que lhe conferem o poder de manipular o clima. Pokémon, Dragonair. Nível, 45. Qualificação, roxo. Habilidade, trocar de pele. Item, presa de dragão. Sexo, masculino. Dragonair é o primeiro Pokémon que Julian recebe como recompensa após completar a missão secreta Primeiro Assassinato do Sistema, e o sistema o recompensou com um ovo de Dratini. Seja aptidão ou instinto genético, pertence ao nível mais elevado das existências. Há algum tempo, Dratini evoluiu para Dragonair. Ao revelar Dragonair, a atmosfera antes vibrante tornou-se visivelmente mais fria. Muitos sonham em ter um pseudo-lendário, mas Julian já possuía 2. As pessoas não conseguiam deixar de se perguntar que feitos extraordinários ele deveria ter realizado em sua vida passada para merecer um Pokémon tão excepcional.
Eles presumiram que o Dragonair de Julian fosse um presente de família, mas a verdade era bem diferente. Nem mesmo o pai de Julian conseguia entender onde seu filho havia conseguido um Dragonair com classificação roxa. Se não fosse pelo orgulho, o pai de Julian poderia ter pedido a ajuda do filho para conseguir um Pokémon com aptidão para a cor roxa. Não era a versão pseudolendária que importava. Qualquer Pokémon com aptidão para a cor roxa serviria. Ele escolheu Flygon como seu rival por causa de seu tipo dragão. Dragonair, use cauda de água. Julian deu a ordem ao iniciar o ataque. Dragonair cortava o ar velozmente, sua forma esguia movendo-se com graça. Ao se aproximar de Flygon, a cauda de água foi preparada, criando uma correnteza giratória de água que se misturava com o ar ao redor. Flygon, use soco trovão. Com o punho crepitando eletricidade, Flygon colidiu com Dragonair, fazendo com que ambos os Pokémon cambaleassem para trás alguns metros, aparentemente em pé de igualdade. Marth cerrou os punhos, observando atentamente. Seu Flygon estava no auge do nível avançado, a apenas um passo de se tornar um pseudo-elite. Embora o Dragonair que ele enfrentava também fosse avançado, Marth acreditava que seu Flygon tinha pelo menos 10 níveis de vantagem sobre ele. Mesmo assim, essa não foi uma luta fácil. Uma figura pseudo-lendária, o olhar de Marth estava fixo no elegante Dragonair que voava acima. Capítulo 57. Perdido. Pseudo-lendários. Todo treinador sonha em possuir um Pokémon pseudo-lendário. Teron sugere que suas conquistas futuras alcançarão pelo menos o status de elite. Todos os pseudo-lendários, desde que sejam treinados adequadamente, geralmente exibem força de nível elite. Com treinamento excepcional, alcançar o auge da elite é totalmente possível. Flygon lança chamas. As chamas intensas irromperam, e devido à ausência de um escudo de energia no campo de batalha, a temperatura ao redor aumentou drasticamente. Os espectadores a mais de 10 metros de distância temiam pela sua segurança diante da devastação causada pelo confronto entre os dois Pokémon. Em uma partida descontrolada sem escudo de energia, tanto o treinador quanto os observadores próximos ficam particularmente vulneráveis a ferimentos. As chamas se alastraram, envolvendo rapidamente metade da arena. Julian conseguia até sentir o cheiro de queimado do próprio cabelo e o calor escaldante da pele, que lhe causava uma forte irritação nos nervos. Partidas selvagens podem ser perigosas, pois os próprios treinadores podem sofrer sérias consequências. Pela primeira vez, a Dragonair posicionou-se em frente a Julian. Sopro do dragão, ordenou Julian. O dragão Safira atravessou a parede de chamas, demonstrando a tremenda energia do dragão. No entanto, as chamas não desapareceram, mas caíram do céu como gotas de chuva. Não se incomode comigo, instruiu Julian, impedindo que Dragonair corresse para ajudar enquanto várias brasas caíam ao redor deles. Flygon, tumba de areia. Ataque o treinador, declarou Marth friamente. Em uma batalha selvagem não há regras, vale tudo na busca pela vitória, inclusive atacar o treinador com Pokémon. No entanto, como as partidas selvagens são realizadas em ambientes semipúblicos, matar um treinador oponente pode levar a represálias por parte de sua família e amigos. É claro que se o treinador for um lobo solitário, então não há praticamente nada a temer. Isto é difícil, pensou Julian, desviando por pouco das chamas que vinham de cima, apenas para descobrir que o chão sob seus pés estava se movendo rapidamente. Num instante, metade de sua panturrilha foi engolida pela areia. Os grãos agiram como uma poderosa sucção, puxando-o para o fundo da terra e tornando a fuga praticamente impossível. Essa cena provocou um leve sorriso irônico em Marth. Julian acabará de mencionar que se ferisse ou causasse dano significativo aos Pokémon de Marth, receberia recompensas adicionais além da poção de aptidão. A tumba de areia era tão perigosa que entrar nela como humano poderia ser fatal. Mesmo uma tentativa de fuga poderia resultar em pernas quebradas. Ataque do dragão. Julian manteve a compostura, parecendo alheio à areia perigosa que o envolvia, como se fosse outra pessoa presa. Apesar da urgência de Dragonair, ele obedeceu aos comandos de Julian, canalizando sua energia para o ataque, impulsionado pela ânsia de cumprir a vontade de seu treinador. Flygon, sem senso de urgência, sofreu com o impacto direto do golpe do tipo dragão, soltando um grito de dor ao cair em um buraco de 10 metros de profundidade. Momentaneamente incapacitado. Embora Marth estivesse angustiado com o ferimento de seu Pokémon, ele secretamente se alegrou ao ver Julian preso na tumba de areia. Apesar de Flygon estar ferido, Marth se sentiu vitorioso. Dengue. No entanto, sua satisfação durou pouco, pois a tumba de areia repentinamente entrou em erupção com uma poderosa explosão de areia. O que acabou de acontecer? Marth deu um suspiro de espanto, chocado com a violência com que a areia explodiu. Havia um medo persistente de que Julian pudesse ter morrido na explosão. Um arrepio percorreu a espinha de Marth ao pensar nisso. Se Julian realmente tivesse partido, ele e sua família poderiam compartilhar o mesmo destino. Flygon. Ele se irritou, encarando seu Pokémon, acreditando que ele era o responsável pelo caos, imaginando que havia tentado deliberadamente ferir o treinador. Em resposta, Flygon apenas pareceu confuso. Parecia que estava perguntando. Marth fez uma pausa, percebendo que as coisas poderiam não ser como ele imaginava. Flygon não agiria contra Julian sem suas ordens. Será que Flygon realmente provocou a explosão de areia? Assim que as partículas em suspensão no ar se dissiparam, Julian emergiu, um pouco desgrenhado, mas ileso. Sacudindo a areia dos cabelos e das roupas, ele instruiu calmamente. Dragonair, vento gelado.
Felizmente sua habilidade de controlar a aura permitiu que ele manipulasse a energia dentro de si, o que embora ele ainda não pudesse formar uma esfera de aura, o ajudou a sobreviver à explosão, dissipando a areia. Graças ao seu controle sobre a energia da aura, a explosão resultante espalhou a areia da tumba, deixando Julian ileso. O vento gélido e cortante caiu em cascata, reforçado pelo poder de manipulação climática proveniente das contas brilhantes ao redor do pescoço de Dragonair. Essa versão intensificada de vento gelado seria muito mais potente do que o normal. O chão congelou instantaneamente, e Fleegon se colocou na frente de Marf para servir de escudo, sabendo que a rajada de gelo era direcionada ao seu treinador. Embora Fleegon tenha absorvido a maior parte das rajadas de gelo, Marf estremeceu com a queda de temperatura, percebendo que precisava agir rapidamente, caso contrário, a hipotermia poderia lhe custar a partida. Fleegon supersônico. Se o oponente utilizar um ataque em área, ele também atacará com um movimento similar, que também é um ataque sônico. Ao ouvirem que o supersônico seria usado, os espectadores próximos recuaram assustados, tapando os ouvidos às pressas. Sem quaisquer barreiras de proteção, o som supersônico pode alcançar distâncias consideráveis. Assim, em locais públicos sem escudos de energia, a Associação de Treinadores Dracorianos proíbe o uso de golpes de alto impacto como supersônico, estrondo, meteoro do dragão e terremoto por qualquer um dos lados durante as batalhas. Apesar dos esforços de Fleegon para controlar a propagação do som supersônico, os espectadores ainda tapavam os ouvidos e demonstravam expressões de angústia. Julian, que estava na primeira fila, sentiu-se particularmente tonto. O recente aumento de aura drenou a maior parte de sua energia, mas, felizmente, ele ainda retinha alguma aura para mitigar os efeitos da velocidade supersônica. Indignação cauda de dragão. Julian ignorou o desconforto e comandou Dragonair. Graças ao ultraje, o poder de ataque de Dragonair aumentou drasticamente, lançando uma poderosa cauda do dragão na cabeça de Fleegon com força tremenda. Anteriormente, Fleegon já havia resistido ao ataque do dragão e ao vento gelado de Dragonair, dois golpes poderosos que causaram dano dobrado. Agora, ele se deparava com a poderosa combinação de fúria do dragão e cauda do dragão. Como resultado, Fleegon caiu no chão, completamente incapaz de continuar lutando. Impossível! Como seu Dragonair evitou a confusão? Conexão supersônica. Marf exclamou, olhando incrédulo para o Fleegon abatido. Confusão não significa imobilidade, respondeu Julian com convicção. Eu simplesmente tive sorte. Com isso, ele se lembrou do Dragonair, que estava um pouco desorientado. A expressão de Marf escureceu em frustração. De repente, percebeu que talvez suas estratégias estivessem desatualizadas e que estava perdendo a compostura. Capítulo 58. Atualizado. Quando um Pokémon é atingido por um ataque supersônico, ele entra em um estado de confusão, e enquanto estiver nesse estado, tem duas opções para usar seus golpes. Uma opção é executar um movimento com sucesso, enquanto a outra pode resultar em uma falha que causa dano a si mesma. O resultado costuma ser uma mistura de sucesso e fracasso. Julian teve um golpe de sorte desta vez, conseguindo que Dragonair executasse com sucesso tanto o ultraje quanto o cauda do dragão. Sempre tive azar, mas hoje a sensação é diferente, comentou ele, satisfeito. Após se lembrar de seu Dragonair desorientado, Julian se sentiu excepcionalmente alegre, não apenas por causa de sua vitória, mas também por causa de sua sorte. Esse cara deve ser uma alma azarada. Mesmo estando confuso, o Dragonair conseguiu executar 2 movimentos seguidos, comentou alguém. Fique longe dessa no futuro. Ouvi dizer que pessoas infelizes podem ser contagiosas, disse outro. Fleegon acabou derrotando seu próprio treinador indigno, veio outra provocação. Ao seu redor, outros comentavam sobre indivíduos infelizes à torto e à direito, enquanto Marf visivelmente fervia de raiva, com a frustração evidente em seu rosto. Acontece que existe alguém cuja sorte é pior que a minha, refletiu Julian, percebendo que em vez de sua sorte melhorar, ele simplesmente havia encontrado alguém em uma situação ainda pior. Com esse contraste, é fácil se sentir afortunado. Julian aproximou-se de Marf, entregando-lhe uma pequena poção de qualificação juntamente com uma pedra da água de qualidade padrão como presente bônus. Ele sentiu uma sensação de urgência após essa partida frenética, especialmente ao ficar preso na tumba de areia. Sem suas habilidades, ele talvez não tivesse escapado ileso. Curiosamente, Fleegon mostrou misericórdia ao prender Julian na tumba de areia, provavelmente preocupado que isso pudesse causar ferimentos graves e problemas para seu treinador. Seu Fleegon é impressionante. Julian disse, pegando Marf de surpresa. Ele achou que o elogio de Julian fosse casual, mas viu admiração em seus olhos por Fleegon, que ainda estava tentando se reerguer. A combinação de fúria e cauda do dragão foi realmente poderosa, e o fato de Fleegon conseguir reagir rapidamente e tentar se levantar novamente diz muito sobre sua perseverança. Marf correu para Fleegon sem sequer dar atenção aos itens que Julian lhe havia dado, pegando rapidamente um remédio de sua mochila e aplicando-o com urgência. Apesar da dificuldade em se manter em pé, Fleegon, sendo um Pokémon do tipo dragão terra, demonstrou uma resistência comparável à de um Pokémon do tipo dragão tradicional e com tratamento rápido, conseguiu voar novamente. Nesse instante, Fleegon olhou com interesse para a poção de qualificação na mão de Julian, pressentindo sua importância. Isto é para você, disse Julian, oferecendo a poção e a pedra da água a Marf, que finalmente as aceitou. Os espectadores observavam com grande interesse enquanto Marf segurava a poção da qualificação, alguns com os olhos brilhando de inveja e determinação.
Marf compreendeu rapidamente os motivos deles, percebendo que se saísse com a poção, uma multidão poderia persegui-lo para recuperá-la. Então, ele decidiu deixar Fleegon consumir a poção na frente de todos, sabendo que com Julian presente poucos ousariam tirá-la dele, pois isso seria o mesmo que insultar Julian. Julian não tinha escrúpulos em ser um meio para um fim. Ele apreciou a manobra inteligente de Marf. Ao consumir a poção, o corpo de Fleegon estremeceu, revelando uma mistura de desconforto e prazer. Sob o olhar ansioso de Marf, cerca de 1 minuto depois, as asas de Fleegon começaram a bater vigorosamente, irradiando uma aura pseudo-elite. Julian observou fascinado enquanto a aptidão de Fleegon mudava de verde para ciano, um indício de suas habilidades recentemente aprimoradas. Parabéns! Julian disse reconhecendo a transformação. Com essa nova qualificação ciano, a força de Fleegon atingiu um nível pseudo-elite. A menos que enfrente um adversário realmente perigoso, uma nova elite poderá surgir dessa expansão dentro de 10 anos. Obrigado, Marf respondeu sentindo imensa gratidão. Ele não havia previsto que a poção de qualificação elevaria as habilidades de Fleegon de forma tão significativa, e embora não a tivesse testado com instrumentos, reconheceu instintivamente a melhoria. Poções de qualificação estão disponíveis para compra no mercado, mas esta foi incrivelmente valiosa para melhorar as qualificações dos Pokémon com apenas uma poção, especialmente para passar de verde para ciano. Julian ofereceu generosamente a Marf uma poção tão rara, deixando Marf muito grato. De nada. Julian respondeu com um sorriso discreto, ciente de que Marf havia interpretado mal suas intenções, mas optando por não esclarecer. O detector de aptidão é insignificante em comparação com o olho sondador. Apesar de uma aptidão para o verde de 80% estar próxima do ciano, o detector ainda classificará como verde sem indicar o quão próxima ela está do próximo nível. Assim, se 2 Pokémon com qualificação verde forem analisados, um quase atingindo o ciano e o outro representando uma qualificação verde típica, o detector os rotulará simplesmente como verdes, sem fornecer mais detalhes. Ao verem o Pokémon de Marf alcançar o nível pseudo-elite e observarem a expressão de Marf, 80% deles tinham certeza de que as qualificações do Pokémon realmente haviam sido atualizadas de verde para ciano. Jovem Mestre Walker, poderia compartilhar algumas garrafas dessa poção extraordinária conosco, nós 3 irmãos? Um ovo Pokémon com característica ciano está disponível no mercado por mais de 100 milhões, tornando-o praticamente impossível de ser comprado por uma pessoa comum, mesmo que seja rica. Na presença da poção de aprimoramento de aptidão de Julian, alguns indivíduos estão ponderando urgentemente seus próximos passos. Um Pokémon com característica ciano tem potencial para se tornar um Elite, e consumir esta poção pode elevar suas habilidades substancialmente. Apesar da reputação formidável da família Walker, aqueles que tiverem sucesso poderão trilhar seu próprio caminho. Julian olhou para os 3 irmãos, ponderando se eles tinham algum juízo. Mestre Walker, meus irmãos e eu somos todos pseudo-elites. Entendo que seu Metagross tem um histórico de derrotar pseudo-elites, mas em um cenário de 1 contra 3, até ele teria dificuldades. E durante a batalha, você não pode ter certeza da sua própria segurança. Capítulo 59. Alakazam aparece. Os 3 irmãos eram figuras conhecidas na Rua Oeste, infames por seu comportamento implacável. Enquanto muitos os encaravam com medo, um número significativo lançava olhares de triunfo para Julian. Mestre Walker, tudo o que queremos é uma poção de qualificação. Entregue-a e iremos embora sem problemas, declarou o irmão mais velho dos 3, já segurando uma Pokébola na mão, com seus 2 companheiros fazendo o mesmo. Ficou claro que se Julian se recusasse, eles estavam preparados para o confronto. Frank, não se meta em encrenca, advertiu Marf parado ao lado de Julian, enquanto Fleegon, que acabará de ser promovido, pairava por perto, fixando o olhar nos 3 irmãos com intensidade. Marf, você mal alcançou o status de pseudo-elite, e com esse Pokémon ferido, acha que pode nos enfrentar? Retrucou Frank, dispensando Marf com uma risada fria enquanto liberava seu Pokémon. Golem, Ursaring, Pinsir. Ao verem o Pokémon do irmão mais velho emergir, os outros 2 irmãos também libertaram seus Pokémon. A atmosfera mudou visivelmente, ficando tensa à medida que os espectadores instintivamente recuavam, conscientes de que um confronto entre pseudo-elites poderia devastar a Rua Oeste. Os 3 Pokémon encararam Julian, Marf e Fleegon com uma fome ameaçadora, especialmente Ursaring, cujos olhos pareciam refletir o desejo de devorar sua presa. Esses eram monstros conhecidos por suas capacidades letais, provavelmente tendo ceifado vidas anteriormente. Você não vai embora? Julian questionou, percebendo que Marf ainda não havia partido. Não há necessidade disso, jovem mestre Walker. Não acha que eles podem ser derrotados? Respondeu Marf calmamente, encarando o trio como se fossem tolos. Julian não conseguiu conter um sorriso irônico. Ele ficou surpreso com a honestidade de Marf, já que a maioria das pessoas teria fingido não saber como lidar com a situação apenas para obter sua aprovação. Alakazam, estou contando com você, instruiu ele. Ao seu comando, um clarão de luz branca irrompeu, revelando um Pokémon humanoide bípede amarelo levitando diante deles. Pokémon, Alakazam, psíquico. Nível, 80. Qualificação, ciano. Habilidade, foco interior. Item, colher torcida. Sexo, feminino. Alakazam estava no auge do poder da elite, cada vez mais perto de se tornar um Pokémon pseudo-campeão. Como guarda-costas de Julian, Alakazam era um recurso fundamental, permitindo-lhe lidar com situações perigosas com confiança. Com um QI de 5.000, Alakazam rivalizava com a inteligência humana, muitas vezes atuando como parceiro de pesquisadores renomados em instituições de elite. Sua percepção aguçada determinaria se Julian seria capaz de lidar com a ameaça sozinho.
Se Alakazam pressentisse um perigo real para a vida de Julian, interviria. Atualmente, embora os 3 Pokémon Pseudo-Elite pudessem representar um desafio, Julian reconheceu que eles não colocariam sua vida em risco. O motivo para invocar Alakazam foi simplesmente porque uma batalha ali poderia colocar vidas inocentes em perigo. Os 3 irmãos eram imprudentes e indiferentes à segurança dos transeuntes, enquanto Julian se orgulhava de ser um cidadão responsável. Não sei como vocês 3 conseguiram se tornar Pseudo-Elites. Não percebem que membros da família como eu geralmente são protegidos por Pokémon? Julian comentou, lançando-lhes um olhar como se fossem tolos. Nesse instante, a confusão de Alakazam havia tomado conta dos 13 de seus Pokémon, impedindo-os até mesmo de piscar, enquanto seus olhos denunciavam medo. Em uma área remota, o destino deles já estaria selado. De repente, soaram alarmes, seguidos pelo som de passos apressados. Dracoria possuía 2 setores dedicados à captura, interrogatório e encarceramento de criminosos. Gabinete do Procurador para não instrutores. E o Departamento de Busca e Apreensão visando instrutores. Essa foi uma resposta do Departamento de Busca, que chegou ao local para proteger o filho do líder de ginásio, Jake, que, segundo relatos, estava em perigo iminente por parte de 3 pseudo-elites na Rua Oeste. Assustado, Wes rapidamente reuniu as tropas e correu para lá. Se Julian sofresse um acidente em sua obra, ele certamente seria responsabilizado como responsável pela Rua Oeste. Felizmente, os outros já estavam na Rua Oeste e correram para lá rapidamente. Descobriram que Alakazam havia assumido o controle de 3 indivíduos e seus Pokémon. Vocês 2 estão bem? Wes correu até Julian, aliviado ao ver que ele estava ileso, o que permitiu que sua ansiedade diminuísse. Ele não deu a mínima atenção a Marf. Senhor investigador, esses 3 estavam tentando me roubar e enviaram seus Pokémon para atacar, mas os Pokémon do meu ancião o subjugaram. Eles agora estão em suas mãos. Em qualquer país, é estritamente proibido roubar propriedades ou libertar Pokémon Pseudo-Elite ou mais fortes na cidade, muito menos usar Pokémon para atacar humanos. Esses 2 crimes poderiam facilmente resultar em penas de prisão de 50 anos para os 3. Pokémon do ancião? Ao observar Alakazam, Wes, um pseudo-treinador de elite, sentiu seu imenso poder. Embora não emanasse uma presença avassaladora, para ele parecia um abismo sem fundo. Uma elite, uma verdadeira elite, não apenas uma pseudo-elite. O poder de Alakazam era evidente enquanto ele observava os 3 Pokémon Pseudo-Elite congelados. Wes recuperou as Pokébolas dos 3, enquanto Alakazam libertou os Pokémon que eles haviam capturado. A equipe de Wes prontamente algemou os 3 indivíduos que não demonstraram nenhuma intenção de resistir. Assim que Alakazam apareceu, eles entenderam que seu destino estava selado. Por favor, registre uma declaração, disse um dos policiais com o olhar fixo em Alakazam. Ele ouviu de colegas que aquele Pokémon era um Elite, e aquela era a primeira vez que via um Pokémon Elite. Eles disseram que o Elite Walker já havia tido um Alakazam antes. Talvez o Alakazam à minha frente seja o Alakazam do Elite Walker. Capítulo 60, Julian, o Valentão. Um total de 36 equipes participaram da Liga Provincial de Ensino Médio de Yale, organizadas em 9 grupos com 4 equipes cada. De cada grupo, uma equipe se classificou para avançar para a próxima fase. Julian e seus colegas de equipe foram colocados no grupo E, que também incluía outras 3 equipes de diferentes cidades da província de Yale. Os jogos da equipe seriam transmitidos ao vivo pela televisão e online, tornando-os acessíveis a um público amplo. Cada local tem capacidade para 50.000 pessoas, embora seja considerado um local secundário. O local principal das finais terá capacidade para entre 400.000 e 600.000 espectadores. As partidas de todos os 9 grupos foram disputadas simultaneamente, o que economizou tempo e permitiu uma transição mais rápida para as tão aguardadas competições individuais. Na Conferência Prata, geralmente há 20 locais secundários além do local principal. Partidas comuns utilizam os locais menores, enquanto confrontos importantes são realizados no local principal. A transmissão ao vivo conta com 9 telas pequenas, cada uma exibindo partidas diferentes. Os espectadores podem clicar em qualquer uma dessas telas para se concentrarem no grupo que desejam observar com mais detalhes. A competição por equipes é tão chata. Mal posso esperar pelas partidas individuais, comentou um espectador. Vou fazer uma previsão ousada. A escola média Link vai ganhar a competição por equipes, comentou outro usuário. Você está fora de si, respondeu alguém. A escola número 1 do ensino fundamental da cidade do Lago é a melhor, comentou outro entusiasmado. Ei, deem uma olhada no grupo E, esse treinador tem um Lucario e já derrotou 3 oponentes, alguém comentou. No local da competição do grupo E, Sam foi inesperadamente escalado para enfrentar Julian primeiro. Após derrotar decisivamente os 3 oponentes anteriores usando Lucario, Julian agora enfrentava o 4º desafiante. Eu vou acabar com ela, deixa a última comigo, gritou Will da lateral, na esperança de que Julian guardasse uma adversária para ele. Apesar disso, Julian estava determinado a ganhar experiência com Lucario, por menor que fosse o desafio. A próxima adversária de Julian era uma linda garota, cujo charme não condizia com sua juventude. Calma aí, irmãozinho. Dá pra pegar leve comigo? Quem sabe a gente não tem uma história pra contar no futuro, ela provocou, piscando para Julian. Julian permaneceu impassível, enquanto Will e o público tiveram dificuldade em conter suas reações. Acho que estou apaixonado, murmurou Will levando a mão ao peito. O chat foi inundado de comentários. Os estudantes do ensino médio de hoje em dia são implacáveis. Que banquete! Desista logo. O que exatamente ela está fazendo? Comentou Chase sobre o comportamento brincalhão da garota, referindo-se a ela como uma raposa. Se você ficar quieto, vou considerar isso uma promessa, disse a garota. A garota sorriu e com elegância colocou o cabelo atrás da orelha, exibindo seus brincos brilhantes. Deixem o Infernape brilhar, anunciou ela.
Assim que o Pokémon entrou, chamas irromperam ao seu redor, fixando seu olhar em Lucario. Conhecido por seu temperamento explosivo, este Pokémon era difícil de controlar quando irritado. Palma da força. Julian deu a ordem. Lança-chamas. A menina gritou em resposta. Embora o lança-chamas fosse rápido, Lucario se movia ainda mais rápido. Antes que as chamas o atingissem, a palma da mão de Lucario atingiu a barriga do Infernape. O impacto lançou a criatura flamejante para trás por mais de 10 metros e Lucario manteve a pressão. A garota, pega de surpresa pela velocidade de Lucario, gritou por engano. Infernape, soco de fogo. Incapaz de recuperar o controle enquanto era arremessado para trás, o Pokémon executou seu soco de fogo de forma desajeitada, resultando em um ataque sem brilho. Fúria de ossos, disse Julian. Lucario invocou um bastão ósseo branco e atacou o Pokémon com uma saraivada implacável de golpes. O Infernape, já sem forças para revidar, Lucario desferiu um golpe final e poderoso em sua cabeça, deixando-o inconsciente. Infernape está fora de combate, Lucario vence, declarou o árbitro ao sinalizar o fim da luta. Espero que você fique solteira para sempre, resmungou a garota, recolhendo seu Pokémon derrotado. Isso deixou Julian refletindo que se não tivesse se contido por causa dela, Lucario poderia ter terminado a luta com apenas um golpe em vez de 2. Julian, você é inacreditável. Como você pode terminar a luta em 2 golpes com uma garota tão deslumbrante? Em vez disso, você deveria tentar um nocaute instantâneo para que ela perceba seu poder e comece a idolatrá-lo, exclamou Will. Shen, que estava por perto, lançou a Will um olhar perplexo. Você realmente acredita no que acabou de dizer? Com certeza. Uma vitória decisiva faz com que as mulheres te admirem e se apaixonem por você, respondeu Will com confiança. Onde você ouviu isso? Perguntou Shen, curioso. Um influenciador digital do Douyin mencionou isso, explicou Will. Você acha que eles estão errados? Perguntou Will. Definitivamente. Shen zombou. Ser derrotado em 2 golpes na frente de tantas testemunhas já é humilhante, e esse cara estava falando de um nocaute em um só golpe. Se o outro não o odiasse mortalmente, seria um milagre. Próximo. Julian anunciou, pronto para o próximo desafio. Naquele instante, o chat explodiu em entusiasmo. 666 tão dominante, comentou um usuário. Isso definitivamente é um show de um homem só, acrescentou outro. Julian, vou me lembrar dessa humilhação que você causou à nossa escola e vou garantir que me vingue, publicou outra pessoa. Como você vai fazer isso? Só com palavras, veio a resposta sarcástica. Lucario é tão legal, estou apaixonada por ele, Pokémon marido, exclamou alguém entusiasmado. Normalmente a partida final é aquela em que participa o oponente mais forte, e embora sua força superasse a dos 4 desafiantes anteriores, ainda era limitada. Esfera de aura. Julian deu a ordem. Bang! Migutiena perdeu sua capacidade de lutar. Lucario vence, anunciaram os locutores. Os árbitros não puderam deixar de olhar para Lucario com um respeito recém-descoberto. Como oficiais em um evento de tamanha visibilidade, seu julgamento era crucial, mas eles tiveram dificuldade em entender como Lucario, após 5 partidas consecutivas, ainda se mantinha tão forte. Mesmo sem ferimentos, as batalhas contínuas certamente cobrariam seu preço, mas Lucario parecia estar em ótima forma. Lucario pode facilmente enfrentar Pokémon Pseudo-Elite, sem mencionar Pokémon de nível avançado como aquele que está diante dele agora. Lucario poderia brincar com eles o dia todo, pensou Julian. Derrubá-los foi como um passeio no parque. Não consigo acreditar. O último oponente olhou incrédulo para o derrotado Migutiena, sentindo-se como se Julian o estivesse intimidando. Nas partidas anteriores, outros jogadores ao menos tiveram a chance de executar um segundo movimento, mas contra ele, Julian encerrou a partida em um único lance. Isso não daria a impressão de que ele era mais fraco que os 4 primeiros? Vamos! Julian disse, recolhendo Lucario para sua Pokébola e sentindo um leve desconforto com o olhar ressentido de seu rival, enquanto saía rapidamente do palco. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado!